É. Será que já foi? Já. Você não desfala teu botox se não... Como é que é? Tá, o meu né? também tá, mas é que eu tô olhando você e eu sei que eu tô assim também. Mas sabe o que é tá isso? legal não, a gente tem 40 e poucos mas tá mais. assim, ó. Tá cheio de onde? Como uma onda no mar, como diz Tim Maia. É Tim Maia não, Lulu Santos. Lulu Santos. É a Sabrina que me vê na internet e fala assim, eu falo que eu não tenho amiga, só você que é minha amiga. É porque eu falo a verdade. É isso que eu tô aí. me vendo em você, porque eu também me vi hoje aqui. Aqui. E aqui assim, que eu tenho que tirar isso aqui. O meu não tá muito aqui, não. Aqui não venceu muito, não. Mas eu me incomodo isso aqui, ó. Mas isso aqui, Dani, tem coisa que... 40 mais, mais. Enfim, vamos começar. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Dani Diferentona. Sintam-se em casa e vai ser muito fácil vocês se sentirem, porque eu sou um amor, eu sou uma simpatia. Todos gostam de mim. Eu estou vestindo... na verdade, eu sou uma mulher com a pele branca. Agora eu tô morena de praia. Estou vestindo um terninho branco. Tenho 1,70 m, tô com uma blusa verde por baixo. Tenho cabelos castanhos abaixo do ombro. Olhos castanhos. E estou sentada numa mesa de estúdio. Uma mesa marrom e a cadeira preta. Quero agradecer também a Vanessa, que está fazendo a tradução em Libras. Muito obrigada, Vanessa. Esse lugar aqui, esse podcast, é um lugar de diversidade e acessibilidade. É um lugar de escuta, de diálogo. E eu quero muito que vocês entrem nessa jornada comigo. Só que hoje eu não estou sozinha para entrevistar. Eu estou com a minha amiga Fernanda. Que prazer. Seja muito bem-vinda, Fê. É um prazer estar aqui, Dani. Gente, eu vou copiar... Eu nunca fiz... Como é que é o nome? Autodescrição. Autodescrição. Então, vamos lá, né? Eu sou uma mulher morena, tô com brincos brancos, tenho 1,66 m, tô sentada ao lado esquerdo da Dani. Tenho cabelo longo, também com luzes, olhos castanhos e... Eu acho que foi legal? Foi isso. E também sou muito simpática. É um amor. É um prazer estar aqui, Dani, com você. Muito obrigada pelo convite. É um programa muito, muito importante, né? Pra gente estar refletindo. Hoje o Parabéns à Vanessa também, né? Que é muito bacana que o seu programa, né? Principalmente quem é Dani, você é sempre mesmo de acolher e tudo mais, tem essa acessibilidade em Libras. Eu aprendo Libras. Muito legal. Porque eu sou aluna de Libras e parabéns aí pela visão, tá? Pela inclusão mesmo. Exatamente. Né, não só falar sobre inclusão. Exatamente. Viver inclusão. Viver. A falar, até papagaio fala. Até papagaio fala. Todo mundo fala. Tô meio de saco cheio disso. Agora obrigada outra pelo coisa. convite, tá? Eu tô animada pro programa de hoje. Eu tô muito animada, gente. Hoje o programa é aquele papo que vai cutucar vocês aí. Vai, gente. Porque, assim, eu sou cristã. Vai mexer as estruturas, Vai mexer será? as estruturas. Você tem que estar ouvir o programa com a cabeça aberta. Porque a gente vai falar de Jesus, o que a gente entende, o que a gente acredita e vive em Jesus, sobre dízimo, oferta, céu, inferno. Sabe o que é inferno? Então, eu não tô... o inferno, a questão de, existe, não existe, como é? Essa seria uma pergunta? Eu ainda não tenho fechado. Eu sou Maria, vai com as outras. Se eu escuto uma coisa que faz muito sentido pra mim, e é isso mesmo. Mas se um dia seguinte eu ouvir uma coisa que também faz sentido, eu também acho... Ainda tá em construção na minha... Porque o convidado hoje vai falar sobre... O convidado vai falar sobre isso. Será que vai fazer porque se fizer sentido pra mim, eu vou... Exatamente. Ele é um cristão desconstruído, um cara gente como a gente, um cara que entendeu o evangelho das boas novas, de tocar pessoas, um cara que acredita que o relacionamento com Deus flui muito mais horizontalmente do que verticalmente. Quando eu toco o outro, quando eu tiro as sandálias dos meus pés e vou pra rua, vou pra gente, eu tô vivendo o evangelho. É um cara que teve uma experiência com Deus muito particular. Ele é incrível, assim, ele tem o Instagram dele que eu vou botar aqui, e tudo que ele escreve sobre Jesus, sobre o cristianismo, a religião, sobre vida na vida, é o que eu acredito. Ele quebra
parâmetros, protocolos, e é claro que pela comunidade muito religiosa, né, não é bem visto, como às vezes as pessoas acham que eu, mas ela é cristã, ela é evangélica. Eu também não sou bem vista, não. Ela fez teologia, mas olha aquela roupa que ela anda, olha o que ela fala, né? Porque eu acredito também que o pecado, ultimamente, tem sido muito mais de fora para dentro do que dentro para fora. Você não pode beber, não pode fumar, mas pode falar mal do irmãozinho, pode matar em nome de Deus, roubar em nome de Deus, pode um monte de coisa. É verdade. Então isso é muito ruim. E quando eu os convidei para esse podcast, ele aceitou, ele tá indo para Uganda agora, né? Vai ser, porque ele é muito assim, tá? Ele tá indo, ele vou aí, tá fazendo um bate e volta, então assim, tá sendo uma honra. Então o meu convidado, nosso convidado é o Gito, ele é teólogo, ele é escritor, assistente social, ativista social, está solteiro. A Dani já tá querendo, olha tá querendo, como é que fala aquele aplicativo de, como é que é o nome? Tinder. Tu entende, né? Tu já ficou no Tinder, Dani? Não dá tempo. Não dá tempo, tá bom. Dani é Tinder. E ele está solteiro, mas é um homem que decidiu realmente viver o evangelho, e a gente vai... O tema, assim, é sobre tudo. Tudo, assim, que às vezes é um tabu na igreja, então é falado de uma maneira conveniente pro povo, porque ultimamente, Fê, pra mim, a religião, principalmente essa coisa do evangélico, tem aprisionado mais, tem alienado mais do que libertado as pessoas. Concordo. Sabe? Porque é uma coisa de... E eu fico impressionada como as pessoas vão, as pessoas não... Eu entendo que tem gente daqui que não consegue viver a liberdade em Deus, mas para mim era necessário fazer esse processo para que a pessoa consiga viver, desfrutar a vida com liberdade em Deus, sabendo quem é Deus, nele quem você é Deus. A gente ouviu o Dito, mas só para colocar aqui, mas o interessante hoje, não sei se o Dito vai concordar, interessante hoje para os grandes líderes, né, religiosos, a gente já está falando, né, do protestantismo, é que a massa seja alienada. Que o interesse deles, né, a grande maioria, não todos devem ter exceções, né, mas o interesse é esse, né, porque é mais benefícios, né? Certeza. Uma massa alienada, uma massa que não pensa por si só, né, é fácil de manipular. De ser manipulado. Hoje os pastores, assim, não todos, mas assim, é coach espiritual. A palavra é bem rasa e as pessoas assistem isso, não? Elas querem uma coisa, um refrigério raso. Enfim, nós vamos falar sobre isso, esmiuçar, dízimo, oferta, falar sobre isso. Com isso a gente tá aqui, ó. Gito, seja muito bem-vindo. Obrigado, meninas. Valeu demais. Prazer pra mim estar aqui, viu? De verdade. Que bom. Muito legal. Sinta-se em casa, mas vai ser fácil. Eu tô mó à vontade aqui com vocês. Vamos lá, você vai fazer sua autodescrição? Minha autodescrição. Né? Eu sou um homem de 40 anos, cabelo preto, liso, uso óculos, tô acima do peso, então meu rosto é redondinho, eu não tenho barba, tenho só uns negocinho. Tô vestindo uma camiseta verde musgo. Isso. E tô sentado ao contrário das meninas na mesa, né? De frente para elas. E o que mais? É isso, não. É isso, né? Meu olho é castanho. Exato, ele tá com óculos, mas você falou. Meu óculos é transparente. Transparentezinho, tá assim. estiloso. Gito, vamos começar logo esse assunto, que a gente não tem roteiro, que é um papo de Jesus, é uma coisa que a gente ama. Quem é Jesus para você? Legal. Jesus, para mim, é um cara gente boa de Deus na Terra. Tipo assim, é como se Deus fosse vir a gente. E aí ele falasse, cara, eu quero ser gente, mas eu preciso ser um cara que vai levar essa galera a encontrar-se consigo mesmo e com amor. Então ele vira o cara mais gente boa do mundo. Uma flor no meio do caos, assim, né? Não tem como não amar Jesus, né? Não o que tem, estraga cara, é o fã-clube do Jesus. Jesus é gente boa, o que é o fã-clube, né? O fã-clube dá uma estragada. Porque a galera que quer falar em nome dele, geralmente vai fazer com que Jesus seja a autoimagem, a imagem e semelhança de quem está falando. Exatamente. E aí a gente vai colocar em Jesus aquilo que a gente gostaria de falar, ou que ele fosse, né? E é legal porque Jesus, ele é impossível de ser domesticado. Eu gosto muito de um filme e de um livro também do C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia. Vocês já assistiram? Já. Que tem o leãozinho, o leão que é Aslan, né? E aí uma das menininhas, se eu não me engano, chama Lúcia, ela fala sobre Jesus, sobre o leão, na verdade. Quando é que você vai voltar? E aí ele não responde direito.
E aí alguém disse para ela assim, ó, não fica triste, ele é indomesticável. Cara, ele é um leão selvagem, né? E eu gosto dessa ideia, Jesus é indomesticável, ele não cabe em qualquer lugar. E se você tentar colocá-lo, ele vai subverter a ordem. Porque ele é um humano preocupado com amor, e aí quem ama é completamente livre, completamente... Exatamente. Quem entende esse amor e quem o ama e quem recebe esse amor consegue ver essa liberdade, né? Sim. E você é diferentão, é teólogo e você tem uma igreja também, né? Sim. Fala pra gente como é que surgiu a Refúgio Brasil. Sim. Como é que surgiu, como é que tá agora, gente. Essa história é maravilhosa. Ó, Fernanda, E aonde é também, que eu não sei. A minha igreja é em Goiânia. E a minha igreja surgiu sem querer. Não era uma ideia da gente ter uma igreja. Eu sempre fugi disso. Essa coisa de, tipo assim, pastor ou missionário, eu nunca curti os títulos. Até porque, quando fala pastor, você não abre conta em banco mais. Né? A não ser que você seja um cara, o pastor, entendeu? Porque, assim, maior queimação de filme. E missionário piorou. Você fala missionário entre os povos indígenas, eles saem correndo. Falei, ih, lá vem. Lá vem catequizar, gente. E aí a gente tem também os JJ Soares da vida e tal, que dá uma queimada de filme, né? Então eu não queria ser associado a esses caras, sempre fugi. Mas o que acontece? Teve um fenômeno nas igrejas evangélicas brasileiras da galera começar a perseguir, por exemplo, a comunidade LGBT, a perseguir os irmãozinhos e irmãzinhas que discordavam de alguma questão dentro da igreja, ou até mesmo em relação a dízimo. O cara não tem uma grana para dar, ou tá com uma dívida e precisa saldar a dívida antes de dizimar. Então, assim, aí os caras começaram, ao invés de, tá, vamos lá, irmão, vamos te ajudar, começaram, mano, sai fora. Vocês estão atrapalhando a nossa comunidade. E aí isso lá em Goiânia foi acontecendo. Mas isso que eu ia perguntar, claro que isso a gente sabe que acontece em todas as regiões, mas isso você percebeu lá no específico, lá na sua região? Em Goiânia é muito forte. No estado de Goiás, assim, dentro do universo evangélico, a gente chama de conservadorismo no universo evangélico, né? Rolou com muita força. E aí, tem quantos anos a igreja? Tem quanto tempo? 4 anos. 4 anos. Não, fez 5 agora. Aliás, vai fazer 5 agora esse mês. E aí o que acontece? Essa galera foi saindo das comunidades, foi ficando abandonada, assim, foi ficando sozinha. E aí a gente rolou de fazer um curso online. Na época da pandemia, estourou a pandemia, ninguém saía de casa, todo mundo no online, né? Aí todo mundo fazendo um monte de coisa. Gente, vamos fazer um curso? Na verdade, foi uma grande amiga, a Belinha, que falou, Gito, na minha igreja a gente nunca trocou ideia sobre temas, igual vai rolar aqui, que eu pudesse também perguntar sem ser julgada. E eu queria, será que a gente não faz um curso online pra gente trocar uma ideia? Eu falei, bora fazer. E aí, na época, para você fazer a inscrição eu não sei qual, na plataforma de fazer live assim, acho que custava R$60 a hora. O Zoom. O Zoom, Aí eu lembro de falar, Bela, então vamos arranjar 6 pessoas, cada uma dê R$10 pra gente não pagar esse Zoom à toa, né? E a gente fez um convite assim, ó, quem quiser trocar ideia sobre Deus e tal, vem aqui. Cara, deu uma galera, deu umas 40, 50 pessoas para esse cursinho que não tinha nome nem nada. Isso pra gente ver o quanto as pessoas querem, tem sede de informação, de verdade. Né? As pessoas a gente querem. Falou bem isso, Fernanda. Tipo assim, ó, vamos trocar ideia de Jesus sem crise? É isso. Aí, galera, bora! E aí deu uma galerona. Aí na época eu tinha um amigo que falou para mim assim, Gito, e ele é cristão também, evangélico, falou, cara, eu vou abrir um bar. Um bar? Vou abrir um bar que vai ser bar, vai ter culto, vai ter tudo no meu bar. E a gente dando risada assim, eu falei, como que vai chamar o seu bar? Aí ele pensou, vai chamar Refúgio. Eu falei, pô, legal, porque Refúgio assim, é o que sobrou, é a galera que não se encaixa, né? E aí eu falei, pô, que nome legal pra bar. Quando rolou o curso, aí a Bela falou pra mim, qual que é o nome do curso? Eu falei, Refúgio, porque é nós que estamos fazendo pergunta fora da caixa, nós que estamos tentando entender Deus de outro jeito. E aí ficou Refúgio, o cursinho. Como que se dá a igreja? Quando acaba o curso e a pandemia vai diminuindo, a galera que já estava com a cabeça pegando fogo por um monte de conversa legal, eles falaram, será que a gente não se encontra e não se reúne presencialmente? Eu falei, pô, mas aí tem cara lá da Noruega, tem cara do Sul, como que a gente faz? Mano, quem tá em Goiânia, vamos juntar.
E aí, bora juntar. E aí a gente juntou. A primeira vez, a gente não tinha onde, nós fomos num bar. No Refúgio? O primeiro encontro do Refúgio foi num bar LGBT. Não foi no bar do... Ainda não era Não foi no bar Refúgio. Tá, eu acho que o bar Refúgio nem surgiu ainda. Acho que eu que vou ter que abrir. Entendi. Vou abrir aqui no Rio. Do lado do Zeca Pagodinho, que vai ser um sucesso. Aí foi pra onde? Foi pra um bar? Cara, o único lugar que a gente achou que na pandemia ia liberar pra nós foi um bar LGBT em Goiânia. E quando a galera chegava no bar, tinha uma placa grandona, seja gay. Os irmãos da igreja chegando assim. E aí a gente fez lá, o primeiro lugar, porque não dava pra gente falar pras igrejas, elas não gostavam da gente e tal. Tá, agora vamos... Eu posso... termina o coisa sobre... E aí, beleza, aí a gente começou a se reunir. Aquilo não era nada, era só um encontro de amigos, depois outro encontro que falava de Jesus e tal, até o momento que a gente falou, cara, o que vai ser isso? Acho que isso é uma igrejinha. É uma igrejinha, tá, então beleza. A gente relutou para não ser, a gente queria que fosse qualquer coisa menos uma igrejinha. Mas não tem como, caiu nesse lugar, igrejinha. E aí, como é que chama a nossa igrejinha? E aí o povo que ia falou, Egito, acho que não tem como. Refúgio. É Refúgio, a gente se conhece, se identifica assim. Então ficou esse nome, que é um nome que não faz sucesso, né, mano? É igreja Refúgio. Não, é só Refúgio. Não tem igreja, Refúgio. Refúgio Brasil? E o pessoal pergunta o que é o Refúgio. Aí a gente bate a cabeça. Cara, é um movimento, é uma comunidade. Hoje eu falo sem crise, é uma comunidade de fé. A gente conversa de Jesus. Vocês não se classificam como igreja? Sim, acho que hoje sem crise. É porque quando a gente fala igreja, essa palavra, se eu falasse assim, tipo assim, Fernanda, fecha os olhos, imagina uma igreja. A gente vai fechar os olhos, vai imaginar aquelas igrejas de filme, não é? Num lugar, um gramado branco, uma igrejinha, aliás, um gramado verde, uma igrejinha branca. É isso aí. E tipo, saindo uma noiva e gente jogando arroz nela, né? Mas igreja não é isso. Igreja é a comunidade que se reúne dentro desse lugar chamado igreja. Então, assim, Jesus disse que quando se reúnem em nome de Jesus, ele está lá, certo? E a palavra igreja no original tem sentido de assembleia, de comunidade, de sociedade. Então, se a gente se reúne em nome de Jesus embaixo de uma bananeira, vira igreja. É verdade. Não vira necessariamente a instituição com CNPJ, mas nós aqui falando de Jesus, é uma comunidadezinha. É uma comunidade, mas tem dado certo, né? Tem dado certo assim, né? Então, é isso que eu tô falando. Por exemplo, eu já tive uma igreja e essa questão de... as pessoas vão se juntando, você falou, tem muita gente que é fora da caixa. Tem muita gente que é fora da caixa, mas muita gente que não se assume fora da caixa. Eles amam o que a gente fala. Concorda. Mas na hora que aperta, eles vão buscar o Deus que dá bênção se você dizimar, que se você pagar o preço, vai receber isso. É isso que me incomoda. Porque esse cara, Dani, que você fala, esse Deus é tão perto, é tão maravilhoso. Tá, deu ruim pra alguma coisa? Não, eu vou pra igreja porque o pastor de lá falou que foi 7 dias de campanha, isso eu dei a primícia do dízimo. Então, assim, as pessoas não ficam. Então, essa coisa da gente juntar essa galera não sobrevive, assim, não paga conta. Não paga conta da igreja. O meu sonho seria, assim, viver falando de Deus e pagando as minhas coisas. Pro que eu vivo, pro que eu falo, isso não dá. Porque eu não escravizo o outro, eu não prometo em nome de Deus. E eu sou testemunha porque, né, era minha pastora, né, nem sei quantos anos, né, Dani? 10, né? Capaz, para 12, então, mas mais. Eu não sei, você falou que tem 10 anos. Não, enfim, eu já tô quase mas pensando. É exatamente isso que a gente via anualmente, que, né, era uma renovação de pessoas, anualmente, quando apertava. Mas eu acredito, aí eu gostaria até de perguntar pro Gito, que necessidade é essa do ser humano? Será que é a busca pelo místico, pelo sobrenatural, não pelo real e concreto? Que você até citou... a gente conversando antes, de John Stott, né? Eu gostaria até que você... A fé e o pensamento andam juntos. É impossível crer sem pensar. Sem pensar. É a dificuldade que a pessoa tem de pensar e de estudar, porque a gente sabe que as pessoas são preguiçosas, elas querem tudo mastigado, né? E, enfim, então ela tem que consumir o que dão. Então, assim, elas concordam, elas acham isso bacana e gostam do pensamento, e provavelmente do refúgio também. Só que na hora que o bicho, que o calo aperta. Que o calo aperta, será que é em busca do místico, do sobrenatural? Não que não exista o sobrenatural, mas sabe, é aquela palavra,
a promessa de um grande milagre. E a gente sabe que o nosso dia a dia é um milagre. Com certeza. Aí eu gostaria de saber disso do Gito. E como é lá também na igreja dele. Ô, Fernanda, eu acho que isso rola de verdade porque é mais fácil. Com É mais toda fácil, sinceridade. sim. Você terceiriza a parada, eu coloco no colo do pastor, o pastor ora por mim, é como se ele fosse um funcionário, né? Eu dou minha oferta, ele vai lá, vive em santidade, e aí ele conversa com Deus e me devolve uma palavra de Deus, e aí eu vou assim. É a falta de responsabilidade também em Exatamente. relação à própria fé, ou enxergar as coisas. Às vezes a gente terceiriza para Deus problemas que são nossos. É a gente que é um pilantra, entendeu? E aí não tem como. A gente fica, pô, Deus não tá me abençoando. Mas você não tá ralando, você não tá correndo atrás. Né? Ou às vezes alguma coisa deu errado na vida, porque faz parte. Sim. Né? Jesus disse mesmo, ó, mano, no mundo vocês vão ter aflições, pode esperar que vai dar ruim. Vai ter mosquito da malária, da dengue. A gente vai bater o carro sem querer. Pô, as coisas acontecem. E aí a gente vai criando esse mundo místico paralelo, que é meio que para explicar as coisas, para tirar o nosso fora, sabe? Eu acho mesmo. E por isso que eu gosto de Jesus, porque ele traz a responsabilidade para nós. Verdade. Ele puxa sempre para, peraí, antes de vocês pensarem a respeito de Deus, por que vocês não pensam a respeito de vocês? Cara, tem uma parada de Jesus Nossa, que eu gosto que forte muito. isso, hein? Vou anotar essa frase. Pode pôr no Vamos- Twitter, pô. Antes de pensar sobre Deus, porque não repensa sobre vocês. Jesus traz essa realidade para nós. Tipo assim, a gente está conversando sobre coisas espirituais e Jesus está falando, calma, galera, vamos sentar aqui, talvez a parada seja entre nós. Tem um texto que eu gosto muito, que Jesus está orando com a galera. Ele sempre ia orar nos montes e ficar de boa. Com a galera não, com os 3 mais próximos. E aí quando ele desce desse lugar, tem uma discussão rolando. São os doutores da lei, os escribas, os caras que estudavam a Torá desde cedo, junto dos seus discípulos que não subiram. E eles estão debatendo alguma coisa, porque o texto diz que quando Jesus chega, ele já chega perguntando assim, o que vocês estão conversando? Ele está incomodado com aquele debate. E aí os caras não respondem, vem um senhorzinho, um pai, e ele diz, olha, a treta que está rolando aqui é porque eu trouxe o meu filho que tem um probleminha de saúde, e que naquela época eles chamavam de demônio. Todo problema de saúde é capeta, porque eles não tinham explicações médicas nem nada, ou seja, jogavam para a espiritualidade, né? Isso. E aí ele falou, cara, eu trouxe para eles e os seus discípulos falaram que o Senhor estava lá longe. E aí então eu falei, então vocês podem fazer alguma coisa pelo meu filho, já que vocês andam com ele? E eles não puderam fazer nada. Cara, e aí Jesus usa uma frase que para mim é a frase mais forte que ele usa. Ele fala assim, ó geração incrédula e perversa. E aí ele fala uma coisa que é muito forte, que é assim, até quando estarei convosco? Até quando eu vos suportarei? Cara, tipo assim, o Deus que se fez gente, o Deus conosco, ficou cansado de nós. Cansado. Você falou, pelo Imagine amor de Deus. eu, por isso eu falo, eu tenho ranço. Se Jesus, né, você, gente, pelo amor de Deus, para um pouco. Imagine eu. Aí a Dani, que é a dona misericórdia, quer me criticar. Cara, e aí ele Você fala, tem que ter mais misericórdia comigo, já que você tem misericórdia com todo mundo. Eu tenho, Fê. Já parou pra pensar que Jesus fala, até quando estarei convosco? Tipo assim, não vejo a hora de ir embora daqui. De partir. E aí, por que Jesus faz isso, cara? Porque os discípulos, diante de um pai que está cheio de agonia, que o seu filho está passando por um monte de questões, os discípulos estão fazendo análise teológica com os escribas e tentando fazer uma compreensão do que é que está rolando com aquele menino, e se está na Bíblia, se não está, se é demônio, se não é, que doença, o que é. E aí o pai só está sofrendo. Exatamente. E aí Jesus fica puto com isso. E ele fala, pelo amor de Deus, vocês estão me irritando. Porque, cara, diante disso é importante ter compaixão, que é a palavra que eu mais gosto. Eu acho que eu vou trocar o Senhora Misericórdia por Senhora Compaixão. Não, eu não vou trocar, não. Quer dizer, eu vou trocar com porque compaixão é uma palavra que significa assim, compadecer-se de alguém é a capacidade que a gente tem de pegar a dor que está nela e sentir em nós. É mais do que dó. A dó, tipo assim, a gente está passando no semáforo, vê um molequinho lá vendendo as balinhas. A gente fica com dó, fala, pô, esse molequinho podia estar na escola, né? A compaixão é diferente. A compaixão, quando a gente olha o molequinho e fala, putz, mano, dói de tal forma que a gente fala,
vou fazer alguma coisa. É. Então, aqui, isso ó, mesmo. essa mesa aqui, é isso que eu falo que é Deus. Essa mesa aqui é uma mesa de pessoas que decidiram fazer alguma coisa. Porque, assim, a Fernanda tem o instituto dela, porque ela tem essa coisa, até como assistente social. Você, porque ele começou, ele é assistente social, mas ele começou essa coisa em Deus como missionário. Mas ele nunca quis converter, essa coisa da compaixão. E eu também tenho isso muito em mim, da mudança no outro, na vida, ajudar. Então, pra mim, isso tem sido, assim, o evangelho, sabe? É muito Tocar louco. em pessoa, tirar, mudar de alguma maneira. Então, ela tem um trabalho em Campo Grande enorme disso. Eu não sei se... Eu acredito que os relacionamentos aqui, horizontais, né, entre nós, eles são a materialização de Deus aqui. Exatamente. Fernanda, Porque eu não consigo crer que assim Deus que eu- quer que ser eu- amado sem que seja na pessoa do outro. Exatamente. Tipo assim, como que eu provo amor a Deus? Provando amor ao outro. Exatamente. O apóstolo João vai dizer, não tem como a gente dizer que ama a Deus se a gente não se esforça no amor com o nosso irmão. É isso. E, cara, tipo assim, o que Jesus estava propondo para os discípulos era assim, gente, para de conversa a respeito de sagrado, de eterno. Tem um pai com filho aqui. Sofrendo. É agora. Mas eu agora. não sei libertar. Eu não mas sei. Meu irmão, você sabe abraçar? Abraça o menino. Coloca o menininho sentado do teu lado, abraça o pai. Aí é tão bonito esse texto que Jesus fala pro pai, não, eu vou dar um jeito nisso aí. Aí o pai fala, se você crê, eu vou dar um jeito. E aí o pai fala uma das frases mais bonitas para mim. Ele fala assim, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. É muito Então, assim, lindo. eu creio, mas eu tenho dúvida. Eu creio, ser mas, humano, assim, eu creio, ser humano, a gente é né? assim. E Dani, Tem imagina crise esse de pai, fé. cara, eu já levei esse meu filho na igreja X, na igreja assada, aí o povo falou que tinha um cara que chamava Jesus, eu vim. Então assim, Senhor Jesus, desculpa falar pro Senhor, mas assim, eu creio. Mas eu tô tão cansado também de ficar acreditando. Não, e é bacana a gente ver, assim, a humildade do coração, né? Eu creio, mas será que é o suficiente? Eu acho melhor você me dar uma ajudinha, que vai que... Eu não sou, Vai eu que... sou igual, assim, eu não consigo ter essa crença, essa fé toda. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Aí você tem que entregar, não pode pensar mais. Não tem como, eu sou ser humano. não ter Eu dúvida, entreguei, não... mas eu tenho ansiedade, eu vou ter um dia bom, um dia mal. E assim, eu já tive uma crise de fé absurda, de descobrir que eu não era o filho pródigo que foi embora, eu era o filho que ficou em casa e cobrando a Deus. Você já teve alguma crise de fé? Nossa, hoje? Eu tenho todo Mas tem dia. alguma Gente, eu forte? tenho. Ele tem um trabalho muito forte, né? Fora daqui na Nigéria, morou na Nigéria. Então, assim, você teve algum momento assim que você viu, Deus, cadê você? Cara, eu tive uma briga feia com Deus. Ele briga fala com Deus. como é que Eu foi. brigo com Deus também. O Todo Alexandre mundo ficou briga com horrorizado. Deus também. Mas eu brigo de xingar. Eu brigo sem É, E eu depois briguei feio. eu quero falar uma coisa sobre xingamentos. Tá, me lembra. beleza. Tá. Não, Mas eu fala briguei da com sua crise. Jesus, porque o que acontece? Quando eu fui morar na Nigéria, as crianças lá são consideradas bruxas, influenciadas, esse pensamento é influenciado por uma teologia que acredita que crianças são capazes de roubar a saúde e prosperidade das famílias. Caramba, você tem um livro sobre isso, Tenho, né? Depois tenho. a gente Depois vai a gente mostrar. fazer o Elas são jabá. ensinadas, né? Elas são... Não é a São crença deles, são acusadas. acusadas. São acusadas de serem bruxas. Todas. Serem bruxas. Não, as crianças que têm algum probleminha Alguma de deficiência, saúde, problema alguma de saúde. deficiência, sim. se Aí elas albino. são... sim. Albino. Alguma diferença... Alguma Isso. diferença. E aí os pastores Nossa, cobram ele morou. em torno de R$5.000 para desbruxificar uma É criança. sério? O livro Sim. dele é maravilhoso, gente, sobre Nos isso. nossos dias, isso acontece É. ainda. E aí, isso faz um mercado gigantesco de dinheiro na Nigéria. E aí, quando eu fui para lá, e eu não sabia que era tão tenebroso assim. Quando eu cheguei lá e vi as crianças que passavam nas E mãos você desses cheio de carrascos, Deus, né? Querendo eu fazer cheio de o vontade. bom, né? E aí as crianças passavam por um processo de tortura, vinham mutiladas, vinham doentinhas, vinham sequeladas mesmo. Mas calma aí, só para eu entender. Elas passavam por processo de mutilação por quê? Para tirar o espírito de bruxo, De bruxo delas. delas. Isso é real. Mas aí mutilava, tipo,
Qualquer O coisa. braço. Sem braço, lá, sem mão. lá tem uma pastora. Esse era o processo que custava dinheiro. Isso. Gente, existem caso as coisas que a famílias- gente nem imagina. imagina, Tudo em nome de Deus. Tudo em nome de Deus. Meu E Deus. quando as famílias não podiam pagar por esse processo, aí elas eram obrigadas a abandonar por conta do estigma, que é o seguinte: eu não posso dar um copo de água para um bruxo, senão eu viro bruxo, certo? Aquela coisa de tocar na mulher, que mulher Impura. com fluxo de Impura, sangue. exatamente. Impura. Gente, que Jesus quebrou, tocou, abraçou, fez tudo, quebrou a parada toda. Jesus veio quebrar tudo e as pessoas ainda continuam vivendo. Ô, Gito, é só curiosidade mesmo. Mas isso aí é feito por pastores? Por Mas que pastores igreja é essa? Pode dar evangélicos. nomes? São várias igrejas vinculadas a uma teologia da prosperidade e da Aham. batalha espiritual. assim. Gente, Tem dificuldade com essa teologia da batalha espiritual. É uma loucura. E aí as crianças, elas chegavam para nós todas assim, muito machucadas, mutiladas em algumas vezes. E eu nunca tinha visto isso. Me deu um choque, assim. Claro. Eu entrei em crise e aí isso no segundo dia lá. E aí eu fui pro meu quarto e chamei Deus, né? Falei, Senhor, descer aqui, eu vou te encher de porrada. Porque, pelo amor de Deus, como que é isso? E aí eu conversei com Jesus, né? Falei, Jesus, na boa, vem cá, vamos conversar. Se eu soubesse que tinha criança que estava apanhando no meu nome, tô batendo nesse menininho aqui em nome do Gito, eu ia no Jornal Nacional, eu ia falar assim, William Bonner, pode falar aí pro Brasil inteiro que eu não tenho nada a ver com isso, que eu sou contra bater em criança, em mutilar menino, e não pode usar o meu nome para isso não. E o senhor tá de boa aí no céu, só tranquilo, recebendo o worship o dia inteiro, e não faz nada, e, não conversa mais comigo. E fiquei lá. Essa foi a crise. Briguei com Deus, Jesus, chamei também. ele e falei, não vamos trocar mais ideia que o senhor deve vacilar. Tá, vamos lá. O que Jesus respondeu? Nada. Nada. E aí, e você? Cara, aí o que aconteceu? Olha eu, Fátima Bernardi, né? Não, eu mas quero saber. Não, mas. Tá e certo, você? tá certo. Mas Isso também rolou, é interessante. eu acho que ele me Eu já respondeu, vivi mas isso. não na hora, porque eu acho que Sim. se ele me respondesse na hora, o pau ia quebrar, né? Aham. E acho que ele sabe fazer Ele o rolê, sabe, ele deixa a esperto. gente baixar a poeira, né? Cara, Fernanda, eu achei uma caixa de doações, roupa, bola, aquilo tudo. E algum endemoniado do Brasil mandou um inário. Vocês sabem o que é inário? sabe? Sim, Inário, aquele antigo. Quantas bênçãos de Isso. quantas são. Exatamente. Inário é um livro, pra galera de casa, é um livro que tem os hinos das igrejas mais antigas, Isso. né? E, cara, quem que doa inário pra criança? Em português ainda. Mas tinha um inário lá. E aí eu toco violão, tava lá na minha depressão, brigado com Jesus, comendo mal, né? Lá no fim do mundo. Falei, vou tocar uns hinozinhos aqui. Peguei meu violão, fiquei lá tocando, olhando e tal. Nesses hinários tinha uma introdução na frente dos hinos. Sempre tem. Esse hino foi escrito pelo fulano de tal, que estava geralmente na Inglaterra, não sei o que, bababá. E num desses, estava escrito assim na introdução, porque Jesus disse que muitos viriam em seu nome, para fazer um monte de coisa que não tem nada a ver com ele. Cara, quando eu li isso, eu falei, nossa... É a resposta. Mas Deus Falei, cara, então Jesus já disse que muitos Ele já viriam no sabia. nome dele, fazendo um monte de cagada, né? Uhum. Aí eu falei, Jesus, Vem cá, vamos voltar aqui, ó. Rapidão, Mostra assim, graça. É brincadeira rapidão. minha. Eu tava não, dizendo eu tava exagerada. estressada. Mas aí só resolveu metade da briga. Só porque continuou o negócio. Porque eu falei assim, Jesus, tá bom, o senhor já falou que a galera ia vir no teu nome, o seu fã-clube ia ser terrível, ia matar, ia fazer um monte de coisa feia, tá bom, eu já te perdoei disso aí. Mas e a parte das crianças estarem sofrendo e o senhor não tá fazendo nada? É muito difícil isso, né? Aí, silêncio de novo. Silêncio de novo. Até hoje, silêncio? Não, aí depois tá. de um tempo, eu não sei como é que Deus fala com vocês, se fala, mas comigo... Comigo ele fala. Ele fala no Depois a coração. gente fala como é que tá no seu coração com você. Não, como é a atitude do outro. vem alguém. Vem alguém. Porque geralmente é uma mãe, né? Não, Alguém geralmente assim, é tipo assim, é maluco. muito, pra mim é aleatório. Mas você entende que é a voz de Deus. Pra Cara, mim é pra assim. mim é um pensamento Porque que senão- não é meu. Vocês já tiveram Já, isso? já. Isso é em pensamento? É que vem coração, é é alguma como- coisa que você não, tem um não, insight. não. Eu acho que vem um insight, assim, de alguma coisa. Deus conhece muita gente. Eu não vou acreditar. Se for no meu, eu não Entendi. vou acreditar. Eu não vou acreditar. Entendi. O meu- de O um meu jeito. alguém pega e fala, Alguém conversa também comigo. fala, mas geralmente eu tenho uma resposta. Eu tô em crise com Deus, que eu já tive isso também, ficou em silêncio. Aí Deus falou no meu coração. Eu, putz. meu Comigo atravessou. eu uso essa expressão, Deus falou no meu coração, porque é uma coisa que
transcende É. a minha ideia e também me toma com uma energia assim que eu sou capaz de confrontar a mim mesmo, sabe? É como se eu estivesse falando para mim, né, me olhando no espelho e falando, não, Gito, você está viajando, entende? E o que rolou comigo foi isso, foi mais ou menos assim, Jesus falando, ô meu filho, quem disse que eu não estou fazendo nada por eles? Porque eu te trouxe aqui, cara, faz por mim. E uma parada que eu nunca esqueci, tipo assim, cara, tem muita gente que usa o nome de Jesus para fazer um monte de loucura. Pô, usa o nome de Jesus para fazer um monte de coisa legal. E aí, à época, eu tenho um amigo muito querido que até escreveu esse livro comigo, o Marcelo Quintela. Um dia a gente estava trocando ideia e ele falou assim para mim, Gito, você já ouviu a história do fulano de tal que estudou desde cedo para ser um terrorista? Eu, não. Aí ele contou que tinha um menininho que estudou desde pequenininho, fez engenharia, depois estudou aviação. Ele dedicou a vida para entrar naquele voo que derrubou as Torres Gêmeas dos Estados Unidos. E ele falou, cara, eles estudaram para fazer aquela loucura. Caraca, muita loucura, né? Aí ele falou uma parada que eu nunca esqueci. Ele falou, cara, se tem gente que está desde cedo dedicando a vida para matar, e se a gente dedicar a vida para dar vida? Então, sim, dá para ser de Jesus, e isso aí eu acho que foi Jesus me falando, né? Cara, usa meu nome, vai por mim. Faz você a sua parte de fazer Vai o bem, né? Exatamente. E aí tem uma outra parada que aconteceu comigo, que eu também sei que é a resposta de Jesus, que foi quando eu voltei para casa com malária. Eu tive malária e vim para o Brasil para tratar, porque na época em Uganda, na Nigéria, não estava podendo tratar porque os hospitais estavam recebendo o pessoal com ebola. Então eu ia pro hospital com malária e voltava com ebola, né? Não voltava, tu ia morrer. Ia pro céu de ebola. Pro céu, E aí, então, eu vim pro Brasil para tratar, e aí fiquei em coma, porque demorou demais o tratamento. E aí, quando eu cheguei em casa, fui trocar ideia com meu pai, depois disso tudo, eu falei, pai, eu quero voltar lá pra Nigéria, porque eu tô com saudade das crianças. E eu quis falar isso para ele, do tipo assim, se eu morrer, né? Tô mó doentão, pro senhor não ficar bravo que eu vou voltar. Não, ele faz um trabalho tão forte fora que é assim, ele falou assim, Dani, eu vou porque eu vou pra Uganda. Eu vou agora pro podcast porque eu posso não morrer. E pra ele é natural, ele fala isso. Eu posso não voltar. Ele é tão focado na missão. O que é morte, ô Guito? O que é morte pra você? Pra mim é uma passagem. Eu creio numa vida eterna. Então, pra mim, eu vou passar a viver. Eu chamo morte de transvivência. O que é isso? Não é que a gente morre, a gente transvive, a gente passa a viver. E a gente transvive aonde? A gente vai pra onde? Vamos entrar na criação. Já vai pra já tá. Eu creio que a gente transvive na presença dos que viveram e morreram com Jesus. Tá, e quem não tem Jesus? Vai pra Jesus onde? passa o pano porque ele é amor. Eu também acho. E ele passa o pano pra geral, então eu tô sendo boazinha aqui à toa? Não. É isso, aí vem a responsabilidade de fé. Vamos botar os pingos. Peraí. Vai ser legal esse papo, vai lá. Peraí, vamos lá. Vamos falar de céu e inferno agora? Tem céu e tem inferno? Existe o céu e inferno? Eu acho, mas só que eu não acho que é o que inferno, a galera acha. Então o que é? Fala aí. Eu estou ficando inferno. preocupada com esse papo, porque se for todo mundo pro mesmo lugar, não me responsabilizo daqui a pouco. Eu sair daqui, não vou me responsabilizar. Vamos lá, Gui. Mas você sabe o que é louco, ô Fê? Posso te chamar de Fê, né? Pode, é Fê mesmo. Todo mundo é Fê, né? Ô Fê, o céu, pra nós, a gente fica sempre na expectativa do tipo, vou ser bonzinho aqui pra eu ir pro céu. Não, eu nem tenho essa expectativa, mas daí... Passar o pano a Catireia ir pro mesmo lugar que eu, aí não. Mas você sabe qual é a vantagem de você ser gente boa aqui agora? Qual é a vantagem? Eu já não tô sentindo que eu tenho muita vantagem. Qual é a vantagem, Gito? A vantagem é que você dorme em paz, cara. A vida é boa. Tá, tudo. E aí a gente passa por essa vida, gerando um monte de vida. A gente passa por essa existência nossa, que é curtinha.
pô, encontrando sentido, com alegria, com leveza. Mas ficando pé da vida Ele também evoluiu. quando tem a Pois é, porque eu injustiça. tenho pé da claro, vida, Porque é isso que tô eu falando. passo isso, mas às vezes eu jogo na cara de Deus. Agora, olha, você presta gosta atenção. daquilo ali. É aqueles lá no nome de Deus que você fala, você gosta, vou largar tudo, vou Ô, ficar Dani, contigo, olha não. só, presta eu atenção. tenho umas coisas assim. Tu tem então, deixa eu entender aqui Mas eu do não céu. vou fugir do céu, não. Não, É, vamos lá, vamos vamos lá, entender vamos do lá. céu, que agora Vai. eu já tô preocupada. Eu creio que quando a gente... Por que eu creio? Porque Jesus ficava falando disso o tempo todo. E depois um dos discípulos dele, que é Paulo, que eu considero mega inteligente, também ficava falando disso. E teve um monte de cara aí, homens e mulheres, muito gente boas também, inteligentes, que não estavam brincando de fé. Eles também tinham essa esperança. E eu fico, mano, por que esses caras creem? Por que eu não vou crer? Eu que sou um Zé Ruela. Então, assim, eu creio que nós vamos encontrar com o Eterno. Não, até aí eu também, creio. Eu não creio que seja essa coisa de ruas de ouro, aquela Não, cantoria. não, isso não. É, Não, música o dia Isso aí é inteiro. musiquinha, não. Não. Eu não vou querer nesse céu, já conversei com Jesus. Não, imagina eu passar o resto da vida santo, 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 nesse mantra. Não vai ser. Eu também não acredito. Tá, tudo bem. Aí o céu a gente fechou com um acordo? Sim. Tá, agora vamos pro falar do inferno. Inferno, qual que é a parada, Fê? Qual é? Jesus que complica a ideia de inferno. Por quê? Quando ele usa a expressão inferno, ele usa geralmente... A tradução que fazem é Hades. Hades, aham. Mas também existe Sheol, existem outras traduções para inferno. A nossa noção de inferno é de Dante Alighieri. Exatamente. Que é aquele escritor que escreveu o Inferno de Dante e tudo mais, que tem uns capetinhos que ficam espetando a nossa bunda com o garfo. Exatamente. A gente fica pegando fogo para sempre. Essa ideia do fogo para sempre tem a ver com Hades, que era o lixão. Que veio do... Aliás, É o lixão de Jesus, do Calvário. Onde não, ficava sim, de mas Gena, veio na do- verdade, Gena, porque Hades é o lugar dos mortos para os gregos. Então, veio Sheol do é mais grego do que eu falo. judeu. Veio do grego que eu falo, Isso. essa ideia de inferno. Aham. E Geena tá, era inferno. mais ou menos assim, um grande lixão em Jerusalém, onde eles jogavam os corpos das pessoas que não tinham como enterrar. Geralmente que era crucificado. Crucificado também. E aí, o que acontece? Imagina um lixão cheio de corpo humano ali. E aí, olha que louco. Os ratos iam comer esses cadáveres. E aí, por isso, a ideia de ranger de dentes. Ranger de dentes. Tanto rato... Os corpos, a gente tem os gases. Inclusive, estamos tomando água com gás para ter bastante gás. E aí, cara, vocês sabem, já aconteceu em velório do corpo explodir. Bum! Então, assim, os corpos, quando eles explodem, ou quando você põe fogo no lixo, tem as questões químicas que faz com que esse fogo não apague, é um fogo constante. E ela é constante também, que para você evitar aquele cheiro horroroso de lixão, você vai pondo fogo. Então, essa é a ideia que Jesus propõe, de um fogo eterno, com um ranger de dentes, com dor. Por que dor? Porque é lugar de morte. Tá queimando. Que é um lugar de lixão, de tristeza. Então, quando Jesus propõe a ideia de inferno, na maior parte das vezes ele está falando de uma metáfora existencial. É uma metáfora. Tem gente que vive em inferno. Entendi. E aí, eu particularmente não creio que Deus é um tirano, que quando a gente morrer, por exemplo, você morreu não muito crente. Aí Ou o tu nosso vai pra um irmãozinho, a minha avó católica, tadinha, morreu lá e, não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Gostava de Maria. Aí ela, viveu uma vida mó legal, tentou ser legal, cuidou bem do meu pai, do meu tio, aí morreu, aí Deus fala... Não, isso eu também Não me aceitou, não levantou a mão. Não levantou a mão. Não foi lá, eu aceito. E aí, isso eu também não acredito. Essa ideia de um Deus macabro, como se fosse um churrasqueiro eterno que fica torrando quem não concordou com ele. Tudo bem, então não tem inferno. Eu não creio. Dessa maneira Só eu também tem... Aliás, eu creio. Não, em que maneira então tu crê? Não, dessa coisa do tá queimando. Não tá queimando. Vamos supor, um outro local separado dos bonzinhos, de quem Deus escolheu pra estar lá com ele. Ele não acredita. Tá todo mundo junto, misturado, o seu. No meu tá No dele geral. tá todo mundo junto. Pensa naquela pessoa que te fez mal. Vai ficar juntinho contigo. Eu oscilo muito, porque eu também acredito num Deus misericordioso, que no último momento a pessoa Eu ainda ele tenho pode ter esse definido, encontro com Deus, Jesus. mas ao mesmo tempo eu tenho raiva desse Deus misericordioso, porque é maior sacanagem. Vem essa coisa, eu sei, então eu fico assim, eu tô trabalhando a minha compaixão, eu não sou perfeita. É o quê? É o quê? Jonas.
Jonas. Mas, Olha cara, só, mas ô, eu Rodrigo, entendo, quem Jonas. você acredita? Que Pensa, tudo, segundo o Gito, e outra coisa, eu não, é o que eu falei, ainda continuo, não sei, ainda não sei o que realmente, vamos lá, será que o irmãozinho que fez acontecer, pô, vai lá pro lugar, Só porque eu também não ele sei, eu não sei é difícil, também. é um tema eu não sei, difícil. é um tema E difícil. você sabe uma coisa louca? Por exemplo, as pessoas perguntam, gente, você acredita em inferno? Eu respondo, acredito. Então, que eu não tô E aí, entendendo você. mas o quê? O quê? Isso aí, o que Cara, é? pra mim é Cracolândia, é um inferno. Então o inferno é Já aqui. vive. Eu acho. Cara, imagina uma E a mãe... pessoa já vive assim O no inferno é né? aqui. A mãe que tem que lidar com um filho viciado em crack. Pô, mas é o inferno pra quem? Pra mãe. Pra coitada da mãe? É muito injusto. Porque- né? A Que a vida não mãe... é justa. Sabe por que eu acho que os infernos não. são aqui? Por causa de uma frase de Jesus, que ele diz assim... Fala aí, que agora eu tô gostando do As som. portas do inferno Não não prevalecerão prevalecerão contra a igreja de Jesus, com a igreja de Deus. Que portas do inferno é essa? Que inferno que precisa de porta? Que lógica é essa? No original, a ideia porta do inferno era um lugar onde Jesus levou os discípulos. Olha que loucura. Que é um monte que existe até hoje. E esse monte está em Cesareia de Filipe. Se quem for a Israel pode ir lá visitar. a gente foi. Tem um buraco nesse monte. E dentro desse buraco existia adoração ao Deus Pan, que é metade humano, metade bode. Uhum. A palavra pânico vem do dele. Deus Pan, que é o Deus que gera esse sentimento de Que é pânico. assustador. E aí é muito louco, porque lá existia adoração. E a adoração ao Deus Pan era mó loucura. Rolava uma surubona, mó doideira. E Jesus pega aqueles discípulos, todos crentinhos careta, leva em cima desse monte, os caras entram em choque com essa realidade. E aí lá é que acontece duas coisas. Primeiro é que Pedro assume, fala que, ó, Jesus, o senhor é gente boa. E Jesus fala, e você é Pedro. Né? E ele troca o nome de Simão para Pedro. E aí outra coisa que é legal é que ele fala, as portas do inferno, ou seja, esse lugar, não prevalecerão contra a comunidade dos discípulos que eu estou organizando. Mas se a gente parar para pensar, em inferno mesmo, que lugar é esse que precisa ter porta? Ele precisa se resguardar de quem? De quem o inferno precisa se proteger? Porque o que serve uma porta? Uma porta serve para proteger a gente, para a gente entrar e sair da casa, não é? Uhum. Jesus está usando a ideia, então, de que tem alguém que enfrenta o inferno? Tem alguém que enfrenta o inferno, que arrebenta a porta do inferno. Quem? Os discípulos de Jesus. Para quê? Para tirar as pessoas de lá. Quando? Agora. Então, quando a gente estoura a porta do inferno da mãe que está passando por um problema que é cuidar de um filho com usuário de crack, quando é que a gente faz isso? Quando a gente enfrenta... Ai, gente, é muito lindo isso. A gente emocionada. enfrenta o uso do crack. Agora ele... No sentido de, olha, mas eu fiz de o nosso propósito, para gerar um clima. Agora... Porque olha... Por exemplo, cara, a gente está lá resgatando. Olha isso aí. Olha que autoridade em nome de Jesus, que libertação. Uma criança ugandense hoje que é refugiada da guerra do Congo, que está vivendo em Uganda, por exemplo. O que é inferno para ela? É fome, é saudade de casa, ter perdido pai e mãe. Entendi. Como é que a igreja enfrenta esse inferno? Cuidando dela, adotando, trazendo para perto, lutando com os governos do mundo para falar, gente, tem que pôr comida na mesa deles. Entende? Essa igreja, ou seja, essa comunidade de Jesus, é uma comunidade maravilhosa que todo mundo gosta, porque ela enfrenta os infernos do cotidiano. Ela vence os infernos todos por conta do amor. Esse é o papel da comunidade de Jesus. É enfrentar o inferno. É na vida. Por isso que às vezes me incomoda um pouco essa questão, por exemplo, Dani, você não prega mais. É porque eu decidi pregar na vida. Porque é tudo, muitas vezes, na questão da instituição, é tudo ali, ó. Você vai lá receber uma palavra pra você, pra mudar sua vida, pra ter a tua prosperidade, pra ter tudo. E tem um monte de gente precisando de você na vida. E sabe o que é louco, gente? A gente aprendeu na igreja que é importante a gente ficar falando de Jesus pra tirar o cara do inferno. Aquele lugar que é depois da morte, o cara vai pra lá. E a gente ficou tentando a vida toda tirar o cara do inferno, sem tirar o inferno do cara. Gito, eu vou falar uma coisa. Eu nunca ouvi uma explicação sobre inferno
igual eu escutei agora de você. Obrigada. Nunca, eu vou pensar nisso. Pensa, eu nunca, pensa. eu Pensar. não, eu vou Acho que nada estudar. fechado, Se vai não pensar, é perigoso Não, eu você vou ir estudar. pro inferno. Não, porque o que você falou agora faz muito Cara, sentido. é. Agora que você, né, desenhou, que uma coisa é falar, não tem inferno. Isso é uma coisa. Não, Outra, explicando. muito. Gente, e o que é mais difícil? Olha eu perguntando pra Vai, vocês. não, agora. pode perguntar. Tirar o cara do inferno Aham. ou tirar o inferno do Tirar o cara? inferno do cara é muito mais difícil. Porque, por exemplo, É muito mais. o cara que é um bandidão, o que é mais difícil? Falar, ele converte ou mudar a consciência dele de Mudar a modo que consciência. ele vai ser É. gente certeza. boa agora? É, mudar a Entende? consciência. Então, assim, gente, se tiver inferno, vamos lá. Se eu tiver errado, mano, Deus se vira. Ele ajeita essa Não é nossa desgreta responsabilidade, toda. né? Agora, o que eu preciso fazer diante do que eu posso é, se eu tô sabendo que você tá na maior tristeza, é eu ligar, ô Fê, o que eu posso fazer? Vamos comer uma pizza? Vamos dar um rolê? Você precisa de um psicólogo, um psiquiatra, um amigo, praia, dinheiro, o que é? Entende? Eu quero sanar o inferno que te machuca, que te Gente. mata. E isso, a gente fazendo isso, a gente não é, nós não somos assim da teologia liberal. Ah, então, porque as pessoas têm falado muito isso, ninguém prega inferno, mas a gente não tá, a gente tá falando sobre isso, a gente quer libertar, tirar o inferno do outro na vida. Então é muito Exatamente. mais profundo do que eu falar, aceita Jesus, então você vai pro inferno. Eu prego o inferno Aí o a dia pessoa, inteiro. exato, cara, olha isso. Agora também tô pensando nisso agora, Não, eu escutei pensa ele só, falar. eu Agora tô tô pensando até- outra coisa. fiquei até então, assim, é pensativa. muito, vocês não pregam o inferno, você tudo pode. Cara, Esse você corte imagina. tem que ter, do inferno. Tem. E minha Gente, mãe é falava muito uma mais parada profundo. pra mim quando eu era moleque. Eu fui um moleque encapetadinho, né? Terrível. E aí minha mãe falava assim, para de me infernizar, menino. E eu nunca esqueci dessa expressão, para de me infernizar. E aí teve um tempo que eu fui morar na Cracolândia, gente. Fui morar lá pra ser voluntário Foi lá com a morar lá galera. Tem essa coisa, porque é uma Eu passei você 2 morava anos onde? lá. Na casa de um pastor que mora com gente, até hoje. até Pega hoje. a galera da Cracolândia, só gente Ah, eu boa. sei, essa história é maravilhosa. E olha aqui, uma coisa que eu sei que você foi pra lá querendo ajudar, querendo essa coisa do trazer pra Deus. Aí lá Isso. você, eu sei, essa história Aí é lá eu muito me legal. lasquei. É. E O aí quê? esse- Você Calma, ela usou fala, crack? Não, não. É, vai que usou crack, que é um testemunho de Não, não libertação. tem problema, não Tiraram é o sobre inferno isso. dele também. Não é O Não, sobre eu crack. fui pra lá achando É. que eu ia ajudar a galera e eu que fui ajudado. Eu fui pra com essa ideia de converter, mas Deus estava querendo era me converter. Nossa. Tipo assim, eu tenho 2 conversões. Uma a Deus, e eu não gosto dessa palavra conversão, mas é pra entender. Uma a Deus que rolou lá, eu tinha uns 16 anos. Essa foi fácil, porque Deus é legal, a gente crê nele, pronto, resolvido. A outra conversão tá sendo mais difícil, que é a conversão ao meu próximo. É quando a gente vai sendo instigado por Deus a se converter ao outro. E aí é o maior problema, eu não gosto dos outros. O outro é diferente demais de mim. O outro ele Eu tem tenho que uma me converter. sexualidade diferente da minha. Ele torce para outro time. Tem gente que é corintiana. Você tem ranço? Você é uma pessoa de ranço? Nossa, do Corinthians? Aí, não, Tem ranço de qualquer ranço, coisa. ranço de outras coisas também. Ah, eu tenho. Aí Hoje eu como dou é uma que disfarçada funciona? boa, mas Aí como eu é que tenho. funciona essa conversão ao outro, a gente tendo ranço do outro? Cara, aí é um exercício. Um exercício de talvez se colocar no lugar, Aham. de chamar pra perto, da gente tentar entender por que o outro chegou nesse lugar. É um desafio gigantesco. Por que a Mamãe Gigantesco Reborn mesmo. existe? Ah, para, Dani, que você gosta de mamãe reborn. Eu tô com ranço profundo dessas mães. A hora que eu pegar uma mulher com um bebê reborn, eu vou pegar aquele bebê, eu vou tacar no chão. Não, vou não, eu vou Igual eu acolher. fiz com a minha filha. A Eduarda, quando era pequenininha, teve... Tá com ela no chão? Como é que é o... Amiguinho, como é que fala? Imaginário. Imaginário. Gente, começou amiguinho e conversava com o amiguinho imaginário, eu já tava lendo sobre o assunto. Ah, legal, tem criança que tem, beleza. E botava pra dormir, só ela via. Eu, caraca, eu vou levar pra orar. Eu orava a garota toda noite. E ela tá com o amiguinho imaginário. Mas como eu lia, né, sobre isso, e várias crianças tinham um amiguinho, então eu não, né, orava Você não com teve? aquele... Eu não. O meu tá aqui, ó. Ah, tá amarrado. Eu trouxe aqui o Metinho Zezinho. Aí o amiguinho imaginário pra lá, pra cá. Gente, teve uma hora que eu já não tava mais suportando, que eu comecei a ficar com medo, que eu sou uma pessoa de medo. Nossa, ela é Eu não durmo, eu Ela sou tem de medo. Certo. Eu sou uma pessoa que eu tenho medo de fantasma. Aham. Assim, cara, será que essa porcaria é um fantasma? Eu sei que teve um dia, a Daniela me irritou, ela tá lá com o amiguinho imaginário dela. Não, eu peguei o amiguinho, vem aqui, Eduardo, cadê ele? Tá aqui. Me dá aqui, Toma, mãe. Peguei o amiguinho, tá aqui na minha mão, tá. Vamos lá, levei o amiguinho imaginário pro banheiro.
Abri o vaso, taquei, olha lá ele. Dei descarga, tchau, amiguinho. Nunca mais teria. Acabou. Dei descarga no amiguinho imaginário. Eu sou dessas Tá mães. ótimo, não, Nunca mais legal, teve. mãe. Ela viu, ele, tchau. Dá tchau Foi pra embora. mim. Foi Mas é embora. engraçado que eu sou com meus filhos também sou dessas mães, eu sou muito prática. Aí você quer ter misericórdia por uma mulher que cismou que é uma mãe Mas é de que eu já boneco. passei tanta coisa na vida, já errei tanto. Eu sou muito prática, eu resolvo. Sabe como é que é? Eu não sofro, eu sou prática. Eu viro a Não chave no aguenta dia seguinte. Só que pro ser humano, assim, pro outro, pro próximo, eu consigo ter uma Tem paciência pra gente, não. paciência. Mas é um desafio, É um né, desafio, Dani? é um desafio. É. Mas eu acho que eu também já fui muito merdeira, já errei muito, nunca fui, tá desviada. Não, eu errei estando em Deus. Então o que eu fico assim, cara, eu não posso não olhar pra aquela pessoa diferente, porque, porra, Sim. Jesus me olha. Mas conta pra essa parte Ô, que é Dani, interessante. mas voltando pra parte da Cracolândia. crack. É, porque é isso que eu tô falando. Aí eu lembro desse pastor falar assim, cara, nosso objetivo aqui para essa moçada que vive nesse inferno da Cracolândia é enseusar a vida deles. Eu fazer o quê? Enseusar. Ele usou essa O expressão. que é isso usar? Isso é usado ao céu. Assim esse como a é gente usado, inferniza, céu. a gente enceusa. Entendi. Aí ele falava, cara, a gente não crê que no céu tem equidade, respeito, amor. Então é isso aí que a gente vai tentar fazer com essa galera. Olha que legal. Mesmo que eles sejam, assim, aos nossos olhos, gente que não tem jeito. E a gente quer tentar enseusar a vida deles. E eu lembrava da minha mãe, né? Tipo assim, ô meu filho, você tá me infernizando, sai daqui. E agora, pô, mãe, agora eu tô enseusando. Enseusando a vida do outro. Então, assim, a gente é capaz de, no mesmo dia, infernizar e enseusar a vida do outro. Então, assim, é um exercício E para você quem teve uma é de Jesus. experiência com uma mulher com trans, não foi isso? Tive. Eu lembro Gigantesca. disso. Fala pra gente. Foi a minha conversão ao foi. próximo. Fala aí. O que acontece, gente? Com os irmãos da comunidade LG, Pulo T, né? Eu lidava super bem. Eu achava que Deus amava os gays. Gays, lésbicas, e na época era gays, lésbicas e simpatizantes que se falava. É verdade. Que hoje é LGBTQIAPN+. Não, Isso hoje em muito dia grande, é muito muita grande. coisa. E aí, mas trans pra mim era um problema. Porque eu ficava, tá, beleza, Deus ama o gay, ama a lésbica, mas pra que você precisa ficar com esses parafernália toda, assim, né? E era um preconceitão mesmo. E aí, quando eu fui morar nessa casa do pastor, tinha uma mulher trans lá. E eu não ia com a cara dela. Assim, uma maior treta, assim. Um homem de Deus, E né? ela ia dormir com a gente, né? Então ela ia dormir mulher, acordava homem, né? Porque ela ia toda arrumada, era o último olhar que eu tinha dela, era ela toda arrumada. Mas aí de manhã, quando acorda, já tem um fiozinho de barba querendo nascer, já a voz de quem acorda. Eu ficava, nossa, eu ficava muito com preconceito, transfóbico mesmo. E aí, cara, eu tive uma pneumonia. É broncopneumonia. Cara, e homem quando tem gripe é igual... Nossa. Vocês, mulheres, dando à luz a 15 filhos, né? É verdade. A gente lá com gripe. E aí eu caí na cama e fiquei lá, jogado. E o pessoal ia trabalhar e tal. Quem ficava na casa? Nossa. A minha amiga trans. Aí ela começou a me servir lá, café da manhã, almoço. Aí ela botava lá com todo jeitinho. Ó, com licença, ó, vim aqui e trouxe seu café da manhã. Aí fechava a porta. Aí ela vinha para recolher, via que eu não tinha comido direito. Não, meu filho, você tem que comer direito, você melhorar. E começou com gestos de afeto, assim, comigo. E eu com raiva dela. E, cara, foi assim até o momento em que ela sentou do meu lado e falou assim, você não está comendo. E você precisa comer. Eu falei, não estou conseguindo. E aí ela falou uma parada para mim que eu nunca esqueci. Ela falou assim... E falou com aquela ironia linda das pessoas trans, assim, sabe? Foi uma ironia. Ela falou assim, pastorzinho. Eu sabia que eu odiava essa expressão. Pastorzinho, você precisa ficar bem para você cuidar de mim. Nossa. Porque você tá doente para você mesmo. Mas eu sou considerada a doença da sociedade. Cuida de mim. Olha, gente. Cara, e aí eu
putz, mano, me quebrantou, assim, me arrebentou. Nossa. Quando ela saiu, eu lembro de chorar, assim. Tipo assim, que idiota Com que eu vergonha, sou. sabe? Perdão. Constrangimento, né? Constrangimento. E isso não significa que eu entendia ela. Não, Mas eu assim, sei. que já gerou compaixão. Por isso que foi a minha Compaixão. conversão ao próximo, né? Exatamente. Nossa, Tanto que aí depois eu Não quer dizer que a chamei gente ela. concorde alguma coisa, mas é compaixão. E aí eu chamei ela pra trocar uma ideia. Eu falei, você topa trocar ideia comigo assim, censura zero? Tipo, nós vamos trocar ideia na lata. Ela, claro. E eu perguntei, por que esse negócio de ser trans, que parada é isso? Como é que é? E, cara, eu lembro dela falar assim, irmão, é louco, mano. E começou a trocar ideia de modo que, assim, eu comecei a perceber que, pera lá, tem uma história por trás Exatamente, de tudo, é que eu né? sempre acho. Tem Então, sempre uma aí, história. Quando hoje eu, que sou Zé Ranço, o que me quebra é se essa pessoa chega perto de mim. Sério mesmo. Eu oro todo dia para não pegar um voo, por exemplo, do lado de alguém que eu não gosto. Porque eu vou sair gostando. Não, o cara vai sentar, sei lá, tem umas figuras aí no mundo evangélico que eu não vou com a cara, mas se o cara sentar do meu lado, eu também não vou ser um escroto, falar, ô arrombado. Eu vou falar assim, ô irmão, e aí, beleza? Beleza. Às vezes vai ser só isso. Mas se ele falar assim, é isso, tá indo pra onde? E começar um papo, Aí já era. Aí já era. aí eu vou falar, mano, por que você é um picareta? Ô. Ele fala, mas eu não sou. E aí, cara, Aí já quando acaba você vai ver... entendendo, né? Gito e Dani, É. vocês assistiram a série Conclave? Não, tô louca A pra série ou assistir. filme? Filme. Não, é filme? É filme. filme? Filme, É eu não filme. assisti, eu quero Assisti. assistir. O que eu entendi, então não vão dar Ah, eu quero spoiler. assistir. Não, Não. pode, eu adoro spoiler. Pode Bora. dar. Não, porque o pessoal Ah, tá tá. vendo. Você não assistiu, não? Não, olha Não, só. você assistiu hoje. Ô, Gito, aquele final é isso mesmo que eu entendi? É. Não fala, não. É isso porque o pessoal tá mesmo. assistindo. Boiando. É. Assista. Eu vou assistir hoje. Maravilhoso esse final. Cara, aquele final ficou assim. Hã? Eu chutei, porque eu gosto de ficar tentando acertar o Eu final, né? nunca imaginava. Eu errei. Você imaginava aquilo ali? Nunca. Pra Dani a nunca. gente fala quando acabar o programa. É, me fala, que eu já quero saber. Cara, é lindo. O Papa é escolhido, que fala? Escolhido Aham. no conclave, né? Isso. Você vai ter uma surpresa. É uma coisa assim, nunca... A Igreja Católica não foi contra esse filme, não, gente? Como é que ficou esse filme? Porque provavelmente deve ter ido. né? Mas. eu vou no final Mas do... é maravilhoso esse filme. Não Eu achei Dani, é todo cristão tem que assistir. Todo cristão tem que Ai, assistir. lindo. Eu já amei aqueles dois papas, eu gostei daquele Adorei filme também. aquele filme. Os dois papas, eu adorei. Ó, mas adorei. Conclave é Não, filmão. É outra coisa, né? Outro patamar. Não, Conclave você... É muito bom. Sem contar que o começo, isso não é spoiler, porque tá Não, no isso começo não, do filme. Acho que é o cardeal que está coordenando o conclave, ele vai ter uma fala de abertura para o conclave, ele faz uma fala maravilhosa, que ele fala, vamos pedir a Deus que a gente seja a igreja da incerteza. Porque toda vez que a gente propôs certezas a respeito de Deus, a gente foi matando o outro. Nossa, é muito que bacana. lindo. Não, tem que assistir. Assiste hoje. É a assisti igreja hoje. da dúvida, a É igreja a que da tem crise, dúvida, que é a o que eu igreja acredito, humana. é a igreja humana. É. Então, essa igreja que você não pode ser você, que você tem que entrar num padrão, você não pode pensar, se você tá falando alguma coisa, você faz uma pergunta, é julgado. Cara, isso pra mim não é igreja, cara. Isso afasta. E o paizinho, quando fala para Jesus, eu creio, me ajuda Mas me na minha ajuda falta na de minha fé. falta de fé. Jesus não julga ele. Não. Jesus não fala, não vou ajudar não, você tem que crer primeiro, aí sim eu ajudo. Não, cara, Jesus ficou grilado com a falta de fé, ou com a discussão a respeito da fé, dos seus discípulos com os religiosos. Com o pai, de forma alguma. Por quê? Porque o pai estava desejoso de amor, de cuidado, e os seus discípulos estavam desejosos de poder, de ganância, de saber quem estava certo. Então, Jesus comprou uma briga, que é, mano, enquanto a igreja fica discutindo certo e errado, eu vou cuidar da mãezinha, cara. Exatamente. Vou cuidar é do que eu paizinho. acredito. Gito, posso fazer uma pergunta? Na sua visão, tá? Se Jesus, tá? Viesse hoje para pisasse novamente, ou se fosse a primeira vez, tá? Ele não veio, vai vir agora, tá? Pisasse na terra, aqui, no nosso meio. Na sua visão, aonde ele iria frequentar algum tipo de igreja? Como seria hoje? Eu acho. Como seria Jesus hoje aqui entre a gente? Eu acho que dá pra gente imaginar Jesus hoje imaginando Jesus lá naquela época. Sim.
Porque a igreja da época era tipo as sinagogas. Por que eu gostaria de falar sobre isso? Porque existem pessoas que elas não entendem. Elas acham que Jesus, quando esteve aqui, ele frequentou igrejas e ele, além de ter frequentado, ele, como é que fala? Implantou igrejas. Sim, As pessoas não têm, porque são preguiçosas e não gostam de ler e estudar sobre. Por isso que eu fui fazer teologia. Ô Fer, Dani, Jesus não veio implantar o cristianismo e ele não veio ensinar pra gente um caminho pro templo. Jesus veio ensinar pra gente um caminho de vida. De vida, exatamente. Então, por exemplo, ele foi muito pouco ao templo. Diz que ele foi quando era pequenininho, 12 anos, a família dele tinha que ir. Depois, quando ele foi, ele só causou. Só causou. Ficou curou falando, uma ressequida. Num lugar que não podia. Ficou falando que ele era o cara que ia derrubar aquilo. Exatamente. Depois, a última vez que ele foi, ele derrubou a mesa dos cambistas. Fez E eu quero falar sobre isso. Depois vamos focar nisso. Vamos focar nisso. E aí tinha as sinagogas da época, que eram os espaços de estudo. Jesus vai uma vez numa sinagoga em Nazaré, que é a cidade dele, abre Isaías, lê e fala, hoje se cumpriu a palavra. E o povo ficou olhando, se cumpriu onde? Ele em mim. O povo, vamos apedrejar esse cara. Então, assim, o que eu acho que Jesus faria hoje? Eu acho que ele iria nas igrejas e ele ia dar uma causada. Não porque ele ia querer chegar causando, eu acho que ia também, mas assim, ele é um tipo de cara que ele causa porque ele tem um outro olhar a respeito de tudo. A respeito do poder, a respeito de quem é mais importante. É verdade. Ele inverte completamente a lógica, ele diz que as crianças são importantes. Numa sociedade em que nem se contava criança. Ele chama as mulheres para perto. Tem uma parada que é muito louca. A galera que podia estudar para ser doutores da lei era só homens de uma elite intelectual de Israel. E o convite que eles recebiam dos rabinos para frequentar a escola da época, que é o Talmud, Beit Talmud, era um código que era uma expressão assim, ó, vem e me segue, ou vinde a mim. Então, assim, se eu falasse para vocês, vinde a mim, vocês iam vir estudar comigo, eu ia ensinar tudo. E a expressão desse ensino é sentar aos pés dos apóstolos, sentar aos pés do Gito, né? Paulo diz que sentou aos pés de Gamaliel. E aí, então, veja só, um dia Jesus, do nada, ele fica em pé no meio de uma galera, acho que ele até subiu num banquinho, e ele usa o código, ele fala, vinde a mim, acho que todo mundo, vai convocar a galera para... E olha o que ele fala na sequência, vinde a mim todos vós, que estão cansados e sobrecarregados. Cansado do quê? Dessa religião pesada e que oprime, que põe leis que nem eles conseguem cumprir. E eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Isso é muito bonito, porque existia o jugo do rabino. O que é? O modo com qual interpreta as escrituras é o meu jugo. E aí o teólogo fulano de tal interpreta de outro jeito, é o jugo dele. Então, nos dias de Jesus, tinha dois estudiosos, assim, muito famosos, dois rabinos, né? Que eram Hilel e Shammai. E eles interpretavam as escrituras de forma diferente. Tinha o jugo de Hilel, o jugo de Shammai. E aí Jesus vem e fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. E olha que bonito, porque eu sou manso, e eu sou humilde de coração. Sou diferente desses caras que propõem uma religião pesada. A minha religião é com mansidão e com humildade. E vocês vão encontrar descanso para o coração pesado de vocês, que a religião foi corrompendo vocês. Vocês se tornaram gente pesada. Então, seja, Jesus chama as mulheres... Porque quando ele fala, vinde a mim todos cabe mulher, cabe aquilo que na época era considerado pecado, gente com qualquer probleminha de saúde, problema físico, põe todo mundo no mesmo pacote e fala, vocês podem se assentar aos meus pés. Então, o que eu acho? Hoje, Jesus ia fazer exatamente a mesma coisa e ele ia causar, porque ele ia chegar na igreja com a galera dele. Imagina, a galera dele é um monte de mulher, porque as mulheres eram muito sofridas naquele tempo, gente. A Bela, que é minha amiga e estuda muito sobre as mulheres, ela fala uma coisa linda. Ela fala que quando Jesus morreu, a mulherada ficou lá na cruz, né? E Maria de Magdala, Maria Madalena, tá inconformada, tá chorando muito. E ela fala, cara, imagina para essas mulheres
o que era perder alguém que as tinha tratado pela primeira vez com afeto. Verdade. Tipo assim, pô, nossa esperança de ser tratado igual gente acabou. Né? Elas estavam desesperadas, assim. E aí, imagina, Jesus ia chegar nas igrejas hoje, de vez em quando convidassem, ele ia chegar com essa turma. E ele não frequentava os espaços religiosos, ele frequentava o mundão. Então, se os religiosos da época falavam, esse cara come e bebe com os pecadores, Jesus estaria hoje comendo e bebendo no bar do Zé. Do Zeca, né? Que é aqui embaixo. Porque, como que a gente ia julgá-lo se não fosse assim? Então, ele estaria nesse ambiente com gente que eu e você, a gente ia falar, pera lá. Isso é errado. Diga Pô, comigo, cobrador tu andas, de- eu direi quem és. Cobrador usa de isso, impostos, impostos, prostitutas, né, cara? É a galera que Jesus escolheu para andar. Então, assim, hoje eu acho que ele ia causar mais, porque prostitutas para nós já tá legal. Agora É não trans. tem. Não, mas agora não tem mais esse nome. prostituta. job. Agora é do job. Job. Porque É do job, a sociedade, ela gosta de dar uma camuflada. Não existe mais prostituta. É do Agora job. Agora é a job. mulher que é do job, que é do Isso. negócio, né? Pra tirar um pouco o peso Ele ia andar social. com essa galera. Ah, é uma pouca vergonha, gente. E Pelo amor aí de Deus. eu acho que ele Olha ia eu reunir julgando uma tudo. moçada. Ele falando, Jesus ia andar com a galera do job. Vamos chamar uma mulher Aí eu do falo, job. pô, Jesus, pô, Vamos chamar olha uma como é mulher que do nós job pra eu escutar a versão dela. Dani, eu falo contra catiré. Se bem que job é uma coisa, catiré é outra. É Pode diferente. entender, a mulher do Mas job. eu tô dentro pra trazer uma trans aqui. Já até fiz contato. Ah, então. Uma é trans. legal. É, a trans é legal. Jesus ia andar com essa moçada e aí a galera ia gostar muito dele porque ele é gente da gente. Senta, troca ideia, conversa. Ele não ia multiplicar vinho porque não é a bebida do povo. Eu Bebida tenho uma do povo dúvida. é chopp. Eu tenho outra. Olha, eu cheio de dúvidas. Não sei se eu tô dentro do seu Não, já tá, coisa. já. Eu cheio de dúvida. Eu falei também antes com o Dani. O que acontece? De vez em quando saem umas palavrinhas, né? Que socialmente falando pode ser feio e tal. E a gente até entra em relação ao pecado. O que é o pecado? Não pecado socialmente falando, mas é o que é pecado para Deus. O que é isso? E essas palavrinhas que saem, por exemplo, um palavrãozinho, palavrinhas não, né, pra pessoa entender, palavrão. De vez em quando sai um por, né, uma coisinha que dá pouco aqui da pessoa. Aí eu fico pensando, gente, por favor, Deus, não tô querendo colocar Deus aí na bola da vida, Jesus, na verdade, na bola da vida. Mas eu fico pensando, lá na época de Jesus, a gente tem que entender aquele contexto. Não existiam certas palavras. Claro, Por exemplo, vai tomar na... Não A tinha. gente foi inventando com o Não tempo, tinha. Lá tinha melhorando. raça de víboras. Exatamente. Não Cachorrinho. tinham. Mas tinham outras que eram palavras fortes, ofensas. E socialmente também era palavra... Incircunciso, Exatamente. né? Ele falava algum tipo de palavrão da época, já falou da época. Que, na verdade, não é palavrão, porque uma palavra não era uma palavra hoje feia. a gente fala palavrão. Hoje é porque seria criou palavrão. isso. Seria palavrão. Eu acho que Jesus falou um monte. Você acha que ele falou? Falou, ele chamava Herodes de raposa. Ele O que seria esse raposa? Só pra pessoa falso, contextualizar. pilantra, safado. Outra palavra que na ou época... mais forte que... Quer que fale aqui? Pode. Cuzão. Mas era isso? Era, não. Não, como mas se ele não fosse- falou. não, Como se isso fosse. não. Como se Ah, fosse sim. uma agora. raposa, extrairão aí esse bosta, entende? Tipo Entendi. assim. Aham. Matou, Essa era a matou minha... João Batista, matou meu primo. Raça de víboras. Isso. Os romanos chamavam os judeus de cachorro. Cachorro. Os judeus chamavam os samaritanos de cachorro. E, então tinha essas expressões que Só rolavam. pra pessoa entender. E cachorro, na época... Era uma raça menor, era um indigno, lixo. era um Porco, lixo. porco. Entendi. Isso não quer dizer assim que a gente tá, não, então pode falar palavrão. Não, é. Não, A gente, que não, a gente claro é só que para as não. pessoas É até bom entenderem que você a falar gente, isso, porque eu sou pela metade. Eu falei pela metade. Pode terminar. Porque a gente está pensando junto. Esse é um lugar de pensar, Mas e é eu uma tinha coisa essa que a gente dúvida. fica. Não, então. Pra minha vida, estamos, que eu falo, que de vez em quando sai, eu como falo a assim, gente será que não Jesus... tá, a gente acredita que a gente pode falar, a gente não tá preocupado com o que o outro vai julgar, porque a gente sabe quem nós somos em Deus e sabe quem é Deus na gente. A gente tem essas dúvidas que muita gente tem também, eu acredito, que não fala.
Porque quantas pessoas chegam assim pra... Você sabe que já viveu isso comigo. Ai, Dani, fala isso pra Deus, porque a pessoa não tem coragem de falar pra Deus o que eu falo pra Deus. É verdade. Porque não tem essa coisa da gente de brigar, de ser assim. Então, assim, esse é um espaço que a gente fala. Então, a gente tá falando que Jesus falava palavrão. Não é isso. A gente só tá querendo entender e pensar, cara, nos dias atuais, às vezes sai um porra, né? Porque a gente tá estressado. Será que isso é tão pecado, é tão grave assim? Gente, eu acho que, sério mesmo. Quando... E o que é o pecado? Aí aproveita e junta aí no pecado. Tá. Palavra torpe, cara. Palavra que os torpe, irmãos usam, né? palavra torpe. Isso Cara, mesmo. pra mim a palavra torpe, ela não é necessariamente o palavrão. Eu conheço gente educadíssima que tem palavras torpes, porque são palavras cheias de ódio, de maldade. Tem gente que nunca falou um palavrão na vida e já matou com a boca umas 500 pessoas. É verdade. E aí, então, o que Deus fica mais bravo? Eu ter usado um palavrão ou a minha língua ser fofoqueira e eu saio matando, falando mal de todo mundo, destruindo? A gente não tá falando que é pra falar palavrão, tá? Gente, é cada um. Deixa eu falar. A gente Ninguém só tá... é proibido falar palavrão. Não é bonito. Filhos, não é bonito, filhinhos. Não é bonito. Eu sempre tive essa... Porque eu já estudei sobre... Já li assim, gente, será? Vamos ver como é que era na época. Será que aquele monte de discípulo, cara, né? Moisés naquele deserto, com aquela galera chata... Não. Pensa, será que em nenhum momento ele falou uma palavra? Não tinha o nosso palavrão, mas tinham outras. Tipo não é possível que não. Era ser humano. Quando a gente lê a Bíblia e entende que aquele povo lá era ser humano como a gente, fica até melhor. Deixa eu te falar, o pessoal no deserto, eles ficaram lá 40 anos, eles murmuraram. Eu também ia murmurar, gente. Claro. É você assim, sair do Egito com promessas de mundos e fundos, demora pra caraca. Não interessa de quem é culpa. Ô, Dani, você teria dado uma cajadada aqui, porque olha só, Moisés estava ali armado. Com cajado. Gente, foi inferno. O inferno foi na cabeça de Moisés. Foi inferno. Pensa ele ali, décadas, com o cajado na mão, sem poder dar uma cajadada na cabeça de alguém. Ele já teria dado várias E olha que ele já tinha dado porrada num cara que levou o cara à morte, e ele já fala... Mas isso quando ele era... Então ele já tinha um BO. Ele já tinha um BO ali. Qual é a passagem que ele fala assim, por acaso eu parei esse povo? Quando ele já tava de saco cheio. Ele tava de saco cheio. Deus, por acaso eu parei esse povo, adoro isso, ele é humano, cara. A galera não lê os salmos. Porque o salmo é reclamação sem fim. Por acaso o morto da glória a Deus, Davi fala, por acaso o morto da glória a Deus, morto lá da glória a Deus, me salva. É agonia. Onde o senhor tá, que o senhor não vem me acudir? Exatamente. É essa humanidade que eu gosto. Então, quando eu leio a Bíblia, eu tento trazer essa humanidade. Jonas, lá, cara, eu também não ia querer pregar pra Nínive. Os ninivitas, eles eram maus. Eles invadiam outras cidades, eles arrancavam a cabeça, estupravam as mulheres, faziam daquilo ali caramba, olha aqui, eu tô destruindo uma... Eles eram maus. Aí chega Deus, vai curar Nínive, aquela coisa do inferno, né? Vai lá pregar pra mim, que eu quero todo mundo salvo. Vai que Jonas teve uma irmã estuprada pro ninivita. Cara. Vai que teve uma mãe, alguém, um amigo, uma vizinha. Quê? Tá maluco? Deus não vou. Eu também não sei se eu ia. Depois a gente faz o que Deus manda, mas no início a gente, porque Deus vai empurra de qualquer maneira. É igual quando Deus fala pra Pedro ir lá na casa do centurião. Exatamente. Como centurião? Esses caras oprimem o meu povo, Exatamente. Eu não vou entrar na casa dele. Cara, como é que pode? O que passa na cabeça de Deus? Né? Que pensa, se a gente parar e pensar... É que Deus gosta de quem a gente odeia, cara. Deus é estranho, Deus gosta daquele e daquela. E o pecado? Pra mim, pecado é tudo aquilo que gera morte na vida do outro, entende? Tipo também assim... acho. Mas tem uma qualificação? Tem, tipo Pecadinho, pecadão? Não, isso não. Tudo é pecado pra mim. Tudo é pecado. Mas qualificação assim, não. Matar é pecado, claro, né? Mas e outros? Tem... Tem, claro que tem, porque... Fala 5, então, pra gente. 5 não. 5 pecadão? 5 pecados. Não, pecados. É porque, na verdade, Fê, eu não acho que eu peco porque sou pecador. Aliás, que eu sou pecador porque eu peco. Eu peco porque eu sou pecador. Tipo assim, eu já sou um vacilão. Davi escreveu isso, né? Eu nasci todo cagado. E então, assim, a nossa humanidade, ela vem com esse erro de fábrica. A gente tem sede de poder, a gente é maldoso, a gente é raivoso. Se a gente alimentar isso, a gente vai continuar sendo assim até que a gente vai virar um Hitler da vida. Agora, se a gente for alimentando bondade, cuidado, afeto, a gente também pode se tornar alguém menos pilantra. Isso não significa que a gente deixa de ser pecador. Não tem como. Né? Então, por exemplo, tem uma coisa que acontece comigo.
eu de vez em quando saio umas falas com xenofobia, com racismo, de mim. Uhum. Eu não sou racista. Não sou mesmo, mas já saiu frase racista de mim. Uhum. Então, assim, o meu vacilo, ele não significa que eu sou, então, racista. Entendi. Agora, no pecado, eu sou um pilantrinha mesmo, eu sou um pecador. A minha tendência é sempre para a maldade. Paulo dizia, o bem que eu quero fazer, eu não dou conta. Mas o mal, pô, é só Faço piscar que eu rapidinho. faço. E a gente tem essa qualidade para produzir maldade. Para produzir bondade é um exercício. É um exercício. Por isso que a gente tem que ter uma nova consciência. Por isso a gente nascer tem que ter de novo. consciência de Jesus na nossa vida. A gente tem que pensar, não é só se converter, é ter a compaixão, se converter pro outro mesmo. Porque assim, quando eu me converto, pra mim eu amo a Deus acima de todas as coisas e meu próximo como a mim mesmo. Então eu penso na Fê, eu não vou fazer com a Fê o que eu não gostaria que fizesse comigo. Então é uma coisa assim, o tempo todo eu tô me policiando e às vezes eu erro, aí o Espírito Santo vai, putz, pesa assim, você fala, meu Deus, E pecado é algo mais ou menos assim, ó, que nos afasta de Deus. Afasta de Deus. Não que Deus é possível se afastar dele. Eu não creio, porque ele não quer essa parada e ele vai sempre nos procurar. Mas é aquela sensação que gera em mim, do tipo assim, pô, eu não sou digno de trocar ideia com Deus agora, depois de dar essa vacilada. E aí a gente vai alimentando isso. E é uma coisa que não é legal. E outra, se Deus escolheu ser amado no próximo, o pecado é o que eu faço contra alguém. Né? Então, na maldade. E aí, a gente vai fazer. O legal do evangelho para mim, e eu estava falando isso, acho que domingo, lá no Refúgio, o livro de Atos dos Apóstolos, eu adoro, porque Lucas escrevendo algumas atitudes que a igreja e os apóstolos estão tendo na tentativa de serem gente boa de Deus na terra. Então, tem muito erro e acerto. Entendi. Você para com essa merda. Exatamente. Então tem que gerar consciência em mim. Então, para mim, eu acho melhor o cara que não chega diante de Deus para confessar o pecado e muda, do que o cara que confessa todo dia e não muda nada. Não muda nada. Então, assim, a consciência de pecado para o mundo evangélico hoje é alguma coisa que a gente fez, que Deus não gosta, e aí Deus ficou bravinho, e a gente vai e fala... Deus, desculpa aí, ou então a gente entrega uma oferta para ver se compra Deus, aí Deus fica mais calminho, porque é assim que a gente faz entre nós humanos, né? É verdade. Mas aí, quem tem a consciência do evangelho vai discernindo que pera lá, eu pequei contra o meu irmão, contra a minha irmã, alguma coisa específica, vou produzir o bem agora eu vou enseusar a vida, entendeu? Vacilei, agora eu vou correr atrás do prejuízo. Vou pedir perdão, desculpa, vou tentar mudar, vou falar, me ajuda aqui, nisso eu não dou conta, você tem que me ajudar. Né? Então, o caminho do evangelho é um caminho da consciência sempre. Assim, cara, como é que eu melhoro enquanto humano? Vocês sabem que eu tenho uns exercícios, assim, que é para eu conseguir tentar ser de Jesus. Ensina pra gente. Não, por exemplo... Tem dia que eu acordo e falo, Deus, me arranja alguém para eu fazer alguma coisa legal na vida da pessoa. Sei lá, me dá um maluco aí para eu, sei lá, comprar uma cesta básica. Eu fico pedindo assim, né? E aí esses dias eu tava com dengue. E aí eu fui no shopping comer, assim, ganhar uma má vontade, assim, tô comendo lá. E aí me veio isso, né? Queria ser gente boa de Deus para alguém hoje, né? Eu fiquei olhando em volta, assim, para ver quem que ia ser minha vítima, né? Que eu ia falar, eu vou pegar. E aí passou a senhorinha que recolhe as bandejas. Né? E aí, gente, shopping no Brasil é complicado, né? Senhorinha que recolhe as bandejas é uma senhorinha gordinha,
preta, de periferia, tem pobrezinha ali. E aí eu olhei para ela e falei, cara, como que eu vou fazer o que com essa senhora aí, né? E eu com dengue, morrendo. Aí eu fui levar minha bandejinha lá, já para ajudar ela, né? Botei o trem no lixo lá e falei, vem cá, como que a senhora chama? Ela me falou o nome, não lembro. Falei, a senhora recolhe lixo aqui até que horas? Ela, até às 10. Aí eu olhei assim, 9 horas, falei, vou ajudar a senhora. Me diz qual mês eu tenho que ir. Ela ficou assim, né? Não precisa não. Eu falei, não, mas eu quero. Aí antes dela falar que não precisava e me dar argumentos, eu já saí fazendo. Que eu queria... Aí eu saí de mesa em mesa, via lá as bandejinhas, com licença, vim aqui recolher. E ela em choque, assim, né? Eu recolhendo as bandejinhas, entregando e trocando ideia. A senhora tem filhos e não sei o quê. Peraí que eu vou recolher outra ali. Aí ia e voltava. E passei das 9 às 10 recolhendo bandejinha com a minha amiga nova. Não falei de Jesus para ela em nenhum momento. Por quê? Porque eu acho que se Jesus estivesse sentado naquele shopping e olhasse em volta e falasse, vou pegar uma vítima aqui para eu ser gente boa. Ele ia falar, não, vou ajudar a recolher as bandejinhas para ela ficar em choque. E qual é o choque, gente? O choque é que tem gente boa de Deus na Terra. Tem mesmo. É como se fosse uma boa, galerinha gosto, assim de Deus que está aí escondidinho, disfarçado, sendo gente que ama. Porque nós evangélicos ou de tradição cristã, a gente fala pra caramba de amor, acha que amor é a base da nossa fé, blá, 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 blá. Mas tinha uma frase pichada em São Paulo que eu nunca esqueci. Estava pichado assim, não é que falta amor, mas é que falta amar. E a gente é a galera que sabe falar de amor, mas não é a galera que sabe viver amor. E a galera dos nossos dias, gente, na boa, tá cansada de amor. A gente fala de amor pra cacete, mas assim, como é que ama? Como é que faz então, isso? Então, assim, como é que eu amaria uma senhorinha que tá carregando bandeja? Eu vou carregar bandeja com ela, ué. Isso vai mudar a vida dela? Não, mas é um gesto de amor, é uma poesia na vida, vai deixar ela sabe? feliz aquele dia. Eu adoro isso. Eu também tento o tempo todo fazer esse tipo de coisa. Gestos pequenos, ajudar a tirar o lixo, onde eu trabalho. Não, isso eu carrego para a senhora, para o senhor. Tem 2 pessoas lá em especial. Eu acho que isso é tão Deus. Sabe, plantar sementinha no coração do tipo, cara, por que você fez isso? Eu falei, irmão, porque é legal que seja assim. Se ela fizer também... Tinha um filme antigo, Corrente do Bem, vocês lembram desse? Que, tipo, eu faço uma bondade para 3 pessoas, e aí você vai e faz para 3, e assim a gente vai fazendo. Eu acho tão legal, isso é evangelho. Eu também acho que isso é evangelho. É muito mais simples, é que o evangelho é muito simples. Aí, por ser simples, as pessoas não acreditam. Elas querem dificultar, querem criar N coisas que como ser cristão, como ser protestante. Não é isso, cara, é muito simples. E outra coisa que é o Rubem Alves que fala, quando a gente peca, a gente quer sempre fazer alguma coisa... Pra compensar. Então vou de joelho daqui até Aparecida, ou eu vou dar 30% ao invés de 10% esse mês. E ele fala, cara, por que ao invés de você fazer uma coisa que vai te prejudicar, você não faz uma coisa boa? Tipo assim, vou comprar 30 cestas básicas. E vai abençoar Vou fazer uma caminhada na praia porque eu tô acima do peso. Isso, pra você Eu vou melhorar mesmo. minha alimentação. Eu vou maratonar uma série. A gente só pede perdão a Deus com coisas que causam dor em nós, porque a nossa mentalidade é essa. É de sacrifício. A gente tem que pagar o preço, é uma loucura. E quando alguém vacila com a gente quer ver ele sofrer. Isso o louco, exercício né? não querer. Cara, o assunto é maravilhoso, a gente já tá passando da hora aqui, né? Não, mas deixa eu... Você ia fazer a última pergunta? Não. Vai finalizar? Eu quero que depois fale do livro, que eu tô... Não, só que essa pergunta tem que ter. Pergunta não. Eu vou falar só... essa hora. Não, eu vou só dar uma introdução, vou dar uma introdução pro Gito. Aí ele continua. Vai. The King, the Power, the Man, the Ferry, the Snide. The King, the Power, the Man, The Ferry, the Snide. E aí? Nossa Senhora. Sucesso, virou meme, né? Viralizou isso. E aí? Profetinha Miguel. Como é que faz? Nossa Senhora. Dani. Como é que faz, Gito? Já viu a coreografia? Não, já viu a música? não vi. Tu nunca viu a música? Vou mandar pra você. Virou um funk, virou Virou, samba, virou esquece, tudo. virou tudo. Que loucura. Ele tinha que registrar esse negócio pra ele ele ia ganhar ganhar uma o grana. direito. E essa frase não é dele, né? Tem um cara que já falou isso. É porque, na verdade, né? The King, the Power, the Man, the Best. Um negócio assim, É, né? The Snide. O que você acha sobre E aí? isso? Sobre ele, sabe? Gente, é tão complexo esse assunto porque mexe com religião, mexe com infância, mexe... Sim, porque a gente também não pode esquecer que o garoto tem 15 anos. Pois é. Então, vamos lá.
eu vejo aí muito a responsabilidade também dos Dos pais, pais. porque Com certeza. ele, muito provavelmente, a gente não conhece, então, né? Muito provavelmente esse garoto foi treinado para chegar até aqui. Sim. Tem uma história por trás, né? Tem 15 anos, é uma criança. É uma Aquilo criança. que ele produz, que é a glossolalia lá, a língua estranha, qualquer um sabe que aquilo ali é só uma reprodução. Ele também reproduz um estereótipo de Isso, pastor. exatamente. Ele aprendeu, né, esse estereótipo. O que eu penso sobre isso com toda sinceridade é o que Paulo fala para Timóteo a respeito da galera que é para instruir a comunidade de fé. Ele diz assim: meu filho, tem que ser no mínimo alguém que já viveu, que tenha uma experiência, que possa ser alguém que discerne as dificuldades da vida, que tem, como se fosse assim, jeitinho para lidar. Agora, os novinhos, eles não tiveram nenhuma experiência de vida, eles não sabem o que é ser papai, mamãe, não sabem nada. E são neófitos, é a palavra que Paulo usa, né? Então, o que eu acho que a maior complicação a respeito desse menino é nesse sentido, que a gente deu para ele um lugar que não está pronto. Tá pronto para isso. E aí ele só vai reproduzir o que colocaram. Na verdade, ele é um menino que deve ser muito inteligente e ele reproduziu muito bem algum pastor adulto. E como nas nossas comunidades de fé o show importa muito mais, então ele passou a ser um showman, assim, um carinha Não que... sei se vocês são da internet, mas como ele, tem vários outros. Tem meninos. outros. Até mais de nós, Muitos. muitos. E assim, é o que eu falo, cara, e o líder daquela congregação, enfim, daquela igreja, enfim, será que, como que é isso? Como que chama uma criança, que são crianças? Sim. Então, o pessoal pegou, eu acho que o Conselho Tutelar até proibiu, né? Sim, que aí proibiu. virou até uma questão mesmo de Ministério Público. Mas e os outros? Vocês Tem sabem vários que nessa outros situação, crianças que... O Miguel, acho que para mim é o menor dos problemas. Também acho. Para mim, o maior problema é na comunidade que ele começa a dar aqueles patiatum, nenhuma mulher do coque, nenhum varão valoroso vai lá chama ele com e repreende amor. em amor. Fala assim, meu filho, não Não assim é isso. Pelo contrário, Senta né? Ainda aqui. dão força para fazer, porque isso viraliza. Para porque mim, isso... pior do que o discurso dos tiranos é o aplauso da plateia, né? Então, assim, a galera que assiste a isso e acha que tá tudo bem, que é isso, normal. E é isso que eu falo, até o próprio triste. pastor, que é o líder. O líder é daquela comunidade de fé, deveria estar em sintonia com Deus e o Espírito Santo e aplaude isso. E aplaude Mas é isso. porque não então, tá. será que Deus está ali? É porque não tá. Hoje em dia, esses caras não são mais pastores, Fer e Dani. São donos de igreja. É como se fosse um negócio. Então, eu contrato um menino que está na mídia e falo que ele tem uma influência sobre nós. E aí vem aquele menino que ele rouba, ele pega o estereótipo de outros caras aí, reproduz muito bem reproduzido. Cara, até as frases que ele usou sobre cura, que falou para a mulher rasgar o exame. Eu vi. Depois eu vi Que a loucura. entrevista da mulher. E aí, eu não fiz essa parte. Não, a mulher, depois você procura tem no TikTok a entrevista da mulher falando que ela realmente sentiu, porque é uma Mas é questão uma- emocional na Exatamente. hora. Claro, e ela é. rasgou, chegou em casa ainda, né, ainda em êxtase, jogou os remédios fora, papapá, não sei o quê, não procurou mais, enfim, depois de um tempo, claro, piorou. Ela Claro, Claro, então senhor. assim, mas o povo é burro, né? É falta de conhecimento de Deus, Sim. cara. É muito superficial. É isso que me É isso que eu irrita. falo. Eu Procura um fico nicho. triste. É. Querem um Som nicho, querem, sei lá. sobrenatural. E vocês sabem, gente, quem inspirou o químico que produziu um remédio que cura o câncer ou ajuda? Sim, Foi Deus, óbvio, cara. só dele que Quem veio o dom, inspira o tudo. médico? Mas Não, o que médico não é existe do milagre. candomblé. Não, se existe dane. milagre, claro que É. existe. A gente acredita nisso. Mas, espera lá, né? Mas o milagre também é um bom médico, é um bom remédio. Isso. Isso também é milagre. E milagre é o fora da curva. É isso aí. Por exemplo, cara, nos dias de Jesus teve muita gente com lepra que morreu sem ser tocado por ele, mas morreu de lepra. Exatamente. Por quê? Por que Jesus não fez um dia, chamou Herodes e falou, Herodes, vem cá, você tem o poder de reunir a galera, fazer um censo, não sei o quê, descobre quem tem lepra, assistente social da época, descobre quem tem lepra aí, e eu que tenho o poder de curar, nós vamos fazer Curar o todo dia mundo. da cura Mutirão da da lepra, cura. mutirão da cura, e faz a fila. Gente, porque Jesus não veio para curar lepra.
Jesus veio para curar as consciências. Exatamente. A lepra é uma coisa que o ser humano tem. Então, Jesus veio para curar a nossa consciência, para nos dar consciência. Mas as pessoas ainda acham que Jesus veio para nos dar tudo. Fazer um que milagre. Nada, o Senhor é meu milagreiro. pastor e nada me faltará. Né? O Alexandre até falou isso escondido. Eu sempre falei, Alexandre, não é isso. O Senhor é meu pastor, vai me faltar, mas Ele está comigo. Ele está comigo na falta. Porque na vida não tem como. Ele não nos livra das coisas da vida. Ele não nos livra das nossas escolhas erradas, que a gente vai colher aquelas escolhas, né? Eu já também tive crise de fé em relação a isso. Deus, eu falo, mas fui eu, tudo bem. Mas você tem que me aliviar. Eu falando que foi ser consciência, mas você tem que me aliviar, porque eu sou sua filha, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E a gente tem essa dualidade. Mas é que ainda é ensinado que Jesus veio para nos livrar de tudo, para nos curar de tudo, para nos dar vida boa aqui na terra, sabe? O justo e o ímpio. Então eu tô contra um processo com uma pessoa, mas eu sou justa porque eu sou da igreja. Não, mas o ímpio vai ser derrubado porque eu sou justa, estou orando. Ele é o ímpio por quê? Porque ele não tá nessa igreja? Ou porque ele entendeu? Uma coisa assim que eu fico... ensinado hoje é que a gente que é de Jesus não tem nem gripe, né? Não tem nem um resfriado. Teologia positiva, né? Uma coisa tiro assim esse resfriado de mim, em nome de Jesus, não tomo mais o meu... Não, gente, eu tenho dificuldade com umas palavras. Eu declaro. Sabe umas palavras assim, você tem que ter fé, eu tenho fé, eu oro, eu vivo, mas assim, essa coisa de ter que... Jesus tem que dar, Jesus tem que fazer, hoje o seu milagre vai chegar, isso me incomoda. É porque é mais fácil, né, gente? É muito mais fácil. Ou não é mais fácil? Claro. Pô, tô doente, eu falo, Jesus, tô doente, vem cá. Eu fiz um velório ano passado, de pai de uma amiga nossa, e ela me ligou desesperada, claro, o pai internou, amiga, ora pelo meu pai, para ele ser curado. Começou a falar, ele já estava num estado assim, eu falei assim, olha, eu vou orar, mas eu não posso orar para ele ser curado, eu não quero te enganar, eu tenho dificuldade até de orar, eu não posso assim, ele vai ser curado, porque eu não sei se ele vai ser curado, amiga. Eu vou orar para Deus falar com você, Deus falar com ele, Deus se mostrar de alguma maneira nessa situação, e vai ser feita a vontade dele, e vocês vão estar em paz, dentro da limitação de vocês, que eu sei que não dá para ficar em paz, é isso que eu posso fazer. Você não espera que não vou lá, não espera, porque não é que eu não creia, eu creio, não é isso, mas eu tenho dificuldade de prometer coisas que eu não posso cumprir, Dani, que eu não sei. Como a gente falou de Chose, o Thiaguinho lá com a perna, né? Ele não foi curado. E já andava com Jesus. E outra coisa, você vai curar até quando? Por exemplo, Lázaro. É maior do que isso. Ressuscitaram da morte. Jesus ressuscitou Lázaro da morte. Ele está vivo até hoje? Está andando aí na terra ou ele morreu de novo? Ele morreu de novo. Morrer faz parte só. O que é cura? É. Então, assim, às vezes a gente fica querendo prolongar a vida porque a gente tem que... Claro, ama. E a gente quer, e a gente vai fazer, porque a gente busca isso. A gente vai orar pela cura do nosso filho, a gente vai. Exatamente. Mas a gente tem que ter, porque tem pessoas que acabam indo, porque Deus me falou, que tem uma outra amiga, que na verdade é amiga de um amigo meu, amigão meu, e ela parou de fazer o tratamento porque Deus falou que ia curar pra ela. Ela morreu. E, cara, e Deus cura também através do tratamento. Esse meu amigo que é de outra religião fala, Dani, pelo amor de Deus, vai lá. Eu falei, cara, eu não posso, ela tem pastora, tem tudo. Eu não vou lá, vou falar o contrário, ela tá acreditando. Como é que eu vou chegar lá e falar, não, vai pro hospital, faz isso, eu não vou. E eu creio, de verdade, em cura. Eu também creio. Mas eu acho que é um ponto fora da curva. Pra cada um que Deus cura, 6 milhões morrem, mano. 6 milhões. Mas a gente tem que milhões é muita coisa. Mas a gente assim, tem que crer, a gente tem que orar, a gente tem que fazer isso tudo. Claro. A gente tem que buscar fazer a nossa parte. Eu oro por todo mundo que pede para ser curado. Eu oro com fé. E oro também já pensando assim, cara, se não for, como é que eu vou promover cura na vida desse cara? Então, eu fico pensando muito assim, se não... Cara, amiga, eu não posso fazer isso, mas eu quero muito que Deus fale no seu coração, eu quero muito que Deus te mostre, fale com você, sabe? Mude você, o seu pai, a situação, o hospital, não sei, alguma coisa ali. Porque eu não posso, ela tava muito, eu não posso falar que ele vai ser curado hoje, eu não tenho esse poder. Eu tô aqui pra junto com você. É uma loucura. A minha oração para quando for minha vez alguma coisa, é para que, para mim, milagre vai ser se eu for na paz, de boa, sabe? Tipo assim, vocês sabem que o enfermeiro do Papa Francisco falou uma coisa muito bonita. Falou que ele estava com dificuldade de respirar e teve depois um quadro de AVC, se eu não me engano. Mas que ele se despediu deles, deu um tchauzinho. Cara, isso é tão legal. É um momento que você chega de tipo assim, galera, vivi, agora bora. Eu acho que Paulo fez isso também, né? Que ele fala, mano, completei a carreira, guardei a fé, agora bora.
Entende? Para mim, milagre é quando eu chegar nesse momento e ficar cheio de vontade de encontrar, de ter saudade de Deus. Né? Então, assim, para mim tá valendo. Se eu viver em paz, assim, nesses momentos... E, aliás, viver em paz. E quando chegar esses momentos, bora lá, vivi, pô, milagre. Cura. A morte é uma coisa muito difícil, dá pra gente, né? Porque a gente é muito terreno, a gente vê isso muito aqui. Até essas coisas de Deus que a gente acha que é porque é o desconhecido. É o desconhecido. Então a gente tem medo de tudo que a gente não consegue discernir. E morte não é uma parada que Jesus gosta. Sempre que ele pôde, ele resolveu a parada, né? Ele vai lá e vai dar uma ressuscitadinha aqui. Por quê? Não vai viver para sempre? Não, irmão, mas é porque é importante agora. A vida é legal. Por isso que eu gosto de pensar que o que Jesus veio fazer para nós não foi ensinar um caminho para o templo, mas ensinar um caminho de vida. Porque é tipo assim, Dani, Fer... Vida feliz. Vivam, pô, vivam. Viver é da hora. Sabe, tipo assim, eu vim trazer vida em abundância para vocês. O que é vida em abundância? Sei lá o que é para você, o que é para você e o que é para mim. Mas é assim, viva com toda a liberdade de ser, com alegria. Vai ter problema pra cacete, mas bora, eu enfrentei os problemas, eu venci o mundo. Eu acho tão bonita essa expressão. Tipo assim, cara, eu venci a vida. Eu atropelei a morte, entende? Assim. E assim, coisas que a gente não entende, como a injustiça, assim, porque o sol nasce para todos, mas nem todo mundo tem sombra, né? Você viveu isso, a gente vê isso, né? No instituto, no meu trabalho, quantas pessoas existem pessoas vulneráveis que não parece que não rompe para elas, né? E isso é uma coisa que dói muito em mim. E eu peço muito a Deus para já tive crise, já gritei, já briguei, falei, já achei que é injusto, já acho que a vida é injusta, mas assim, eu peço para Deus trabalhar isso em mim para eu conseguir olhar com outros olhos e poder ajudar de alguma outra maneira, ou da melhor maneira, porque a vida não é justa. Vocês sabem porque a nossa visão é muito terrena também. Aquele ali tá se dando bem, tá com dinheiro, viu? Ele é próspero, ele tá dando certo. A gente tem muito essa coisa ainda, né? A gente tem... Eu acho que quando a gente discerne que a vida é boa, a gente quer que a vida seja boa para todo mundo também. Pelo menos no mínimo. Né? Então, assim, pô, pelo menos ir de vez em quando no shopping, comer um negocinho diferente ali, entendeu? Ter um dinheirinho que não dá para eu comprar um carrão do ano, mas dá para eu comprar um carrinho. Entendeu? Mas é um exercício até a gente não ser influenciado por querer a coisa do outro. Porque a gente... jogam na gente isso. Então, até nas igrejas. Aí, essa igreja, o pastor é próspero, é tudo maravilhoso, então eu vou para essa igreja. Porque essa igreja, o pastor é assim. A gente tem isso tudo. A gente quer ver uma pessoa... A gente não escuta a pessoa que é fracassada. A gente escuta a pessoa de sucesso. Sim. Mas a gente escuta para querer ser, não para se inspirar. Sabe? De uma maneira, nossa... mas não, eu quero o que ela tem. Não, aí os pastores estão cada vez mais prósperos. Enfim, não, então eu vou naquela igreja. Porque aquela igreja dá certo. Aquela igreja ali não dá certo, né? Dani, é muito louco isso. Eu tenho uma história na Cracolândia que mudou minha vida também. A gente sempre servia almoço pra galera. E um dia uma família que sempre ia lá, família mesmo, papai, mamãe, filhinho, aquela coisa assim, né? Família Doriana que fala. Eles chegaram e falaram, a gente sempre vem almoçar aqui, eu queria convidar você para almoçar na minha casa. Aí eu lembro que a gente olhou um para o outro assim, tipo, que casa? Esses caras moram na rua, né? Mas eles consideram aquele cantinho a casa deles. A gente, não, nós vamos lá, que dia? Dia tal, vai lá. O que a gente leva? Leva um refrigerante. Aí beleza, aí a gente chegou no dia, fomos, eles estavam morando embaixo de uma ponte, assim. E aí eu lembro que eles tinham um tambor desses de lata, eles botaram uma grelha em cima e deram um jeito de assar um frango que tava com cara de pombo, assim, um frango meio, sei lá... Tipo frango. Frango da Shopee, assim, né? Aí tava o frango lá e aí tinha... Eu acho que, não lembro direito, mas que tinha uma panelinha de arroz que eles fizeram também e tinha uns vinagrete que eles fizeram com o resto de feira. E os menininhos também compraram refrigerante e tal. E aí a gente foi comer, eu mega desconfiado de já vou pegar uma bactéria aqui, né? Aquela coisa toda. E aí o rapaz que nos convidou, muito novo, mas já pai de uma galera, falou assim, vamos orar para agradecer o alimento? Acho que isso é mó legal, porque a gente fazia isso lá quando eles iam almoçar com a gente. Aí a gente, vamos, você ora, você que é pai da galera, eu oro, agradecendo vocês. E, gente, eu nunca esqueci a oração dele. Ele falou assim, Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor tem nos dado tanto
Porque naquele dia tinha frango, tinha tudo, visita, tinha refrigerante. Tinha tudo, Nossa. E o Senhor tem nos dado tanto. Eu lembro que na hora eu abri o olho assim, eu olhei para as coisas e pensei, que merda de janta. Mas para ele é um eles era tanto. É um tanto, E aí, eu acho tão legal que a gente aprende com esses irmãos também bem empobrecidozinhos, né? Quê? Bora. Dá uma fofoca aqui, vai. Fofoca. A gente aprende com eles também, que é o sentido da gente conseguir ser grato com aquilo que a gente está tendo, né? Porque a gente tem um desejo gigantesco de possuir o que a gente não tem ainda. É verdade. Né? Mas quando a gente consegue a contentar com o que agradecer tem, com o que a gente tem. Mas é um não exercício tem problema, diário. não tem Por problema isso que a querer. gente- Tá tudo bem querer. Eu quero um monte de coisa. Eu quero, inclusive, trocar de carro. Mas assim, tá tudo bem. Agora, se não trocar, eu vou entrar em crise, vou brigar com Deus, vou morrer. É um exercício diário e eu acho que a gente tem que estar com pessoas o tempo todo. Porque quando a gente está com pessoas, a gente aprende e enxerga a realidade das pessoas e vai se transformando, sabe? Pessoas de todos os níveis sociais. Porque aí você vai aprendendo, você vai dando valor, você vai enxergando. Por isso que pra mim a vida é vivida na vida com pessoas, de toque. Isso mesmo. Gente, nosso tempo já estourou, né? Estourou. Passou? Já passou, acho Já que passou. 2 horas. Que Não foi, isso? Rodrigo? Não, porque a gente desgravou. Quanto? Misericórdia. Tô falando, meu tá muito Deus, longo. eu ia te parar e você foi quis perguntar outra coisa. Perguntando. Tem vários assuntos, a gente nem falou de Disney, vamos Mas marcar ele um outro. volta- isso ele volta. Vamos. E eu só quero que ele termine. Primeiro, a gente ama Jesus, ele é maravilhoso. Nós Verdade. temos fé, ele me arrepia, eu sou apaixonada. Assim, eu sempre falo que sem ele dá muito ruim pra mim, assim, e pra todos nós aqui. Verdade. E assim, segundo o Gito, ele faz um trabalho social maravilhoso. Ele tem a Religar, que é uma agência humanitária no mundo, né? Uganda, Nigéria, tudo quanto é lugar. E ele só fala um pouquinho sobre isso e mostra seus livros, que a gente já quer todos. Gente, siga a Religar, você que está assistindo, Isso. é @Religar Brasil. Siga, comente, compartilha, manda para sua avó, pra sua tia, pra galera do Zap, pro seu coach, pro seu pastor. Se ele for ricão, manda ele dar uma oferta para nós. Tá, esse livro aqui, Nos Abismos da Esperança, são diários da nossa jornada humanitária. Simples assim. E aquilo que eu falei sobre as crianças bruxas no começo, tá nesse livro aqui bem explicadinho. É um romance. Chama O Filho de Abaci. Abaci em Ibíbio é Deus. Então quem é o filho de Deus, né? Esse legal. é um livro que é um romance que explica o fenômeno das crianças bruxas. A venda desse livro, a verba, a gente manda para os projetos. Eu não recebo R$1 disso aqui. Queria até receber, mas doei tudo para os projetos. Você pode comprar na lojinha da Religar, @Religar Brasil, vai lá, compra, a gente manda para você. Se você quiser autografado, a gente autografa. E se eu encontrar esse livro no sebo depois que você vendeu, eu vou derramar um trem. Muito obrigada, Gito. Muito obrigada, Obrigado, Fê, gente. também. Eu que agradeço, foi A gente passou do maravilhoso, ponto que o gente. assunto é maravilhoso. É sabe? verdade. Vamos ver, valeu. Gostei de É. conhecer você, já conheci a Dani ontem. Ai, muito privilégio. obrigada. E muito obrigada a vocês que nos assistiram. Assim, compartilhem, comentem, sigam no TikTok, que eu não tenho seguido no TikTok ainda, Fernando. Você que vai ajudar. Mas o Eu TikTok. comecei Não, agora, ele no vai, caso. exatamente, ele vai. Então, siga no TikTok. Um vai ajudar nem no outro, sabia. né? Um vai ajudar no outro. Um beijo, espero que vocês aproveitem, tenham aproveitado. E aproveitem quando você vai assistir, ó. Encaminha também o programa. Encaminha o pra programa. geral. Aproveitem bastante esse nosso momento, tá? Beijo. Tchau, gente. Tchau.